Olá, Vanclay Barbosa. Jay. Mais uma vez no Pod For You Cast. A gente tá com um cara aqui que tem uma história excelente, um empreendedor. Um cara que ele vai se apresentar para vocês dessa vez. César. Se apresenta pra gente, César. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Vanclay, Edielson. Eu sou o César, eu sou psicólogo, consegui concluir meus estudos de psicanálise aqui nos Estados Unidos. Como todos, comecei na construção e depois migrei para outro business. Mas estamos aqui. Estamos aqui para aprender, para compartilhar e me guie por onde devo seguir para que não fique muito esse preso Não, no fica, só ponto. Fica tranquilo. Cara, aqui é igual a gente tá falando, aqui é um papo de bar, só não tem as bebidas ainda, né, Jadielson? Não, só tem água. Tem água aqui. Mas, pô, cara, obrigado por ter aceitado esse convite nosso, cara. Assim, a gente se conhece aí há algum tempo já, né? Eu acho que o Jadielson, você conhece o César há mais tempo, né? Desde 2019, nosso primeiro... Não, foi antes, Edielson. Foi 2000. Antes? Eu cheguei em 2016, foi 2017. Sério? 2017. Caramba. Então, 8 anos. O Edielson foi o primeiro... Eu lembro que eu cheguei, aí eu optei por abrir conta. Como eu já tinha morado em outro país, eu sabia o que devia fazer. Então, abri conta, comprei telefone, sei tudo. E aí, um amigo me chamou. Quer fazer um trabalho? Eu falei, bora. Vamos fazer. O Edielson era o patrão. Olha só. Então, nós fomos, acho que foi lá naquela Georgia University, sei lá. Era para trocar um piso. Nem lembro, meu. Eu sei que era pra tirar um grout que vocês fizeram errado. Nossa! O dia inteiro lá quebrando Esse é tenso. grout de epóxi. Nossa, meu Deus do céu. Primeiro trabalho meu. Agora eu lembro. Grout de epóxi. Foi batizado. Comercial. Foi batizado. E o Edielson só colocava a galera e vazou. Foi no Home Depot. Vai fazendo aí, eu vou no Home Depot e até hoje não voltou. Foi um sábado e o Edielson apareceu lá domingo só. Nossa, domingo. Eu fui lá pra conferir se o trabalho tava sendo feito ou não e se a galera apareceu no segundo dia. Mas César, conta pra gente da onde que você é, onde você nasceu, como é que foi sua infância, tinha apelido, como é que era o César aí? Quatro olhos, sempre usei óculos. É mesmo? 4 olhos, magro, pensa no cara, feio ainda sou, mas era muito feio, magrelo, meu amigo, eu sou de Goiás, sou goiano, nasci em Piracanjuba. Olha só. Piracanjuba, morei... De Piracanjuba, meu pai sempre envolvido com política. Quando eu tinha 9 anos, fomos para Belém do Pará. Moramos lá, acredito que uns 6 a 7 anos. Voltamos. Eu, com 18 anos, voltei para Piracanjuba. E aí, ficamos lá. Eu fiquei em Piracanjuba até 91, quando minha mãe morreu. Aí eu fui estudar fora. Fui para Rio Verde, Goiânia, e depois me estabeleci em Brasília, onde eu comecei minha vida independente, né? Meu primeiro trabalho, meu primeiro trabalho e único registrado foi no Banco Real. Trabalhei, acredito que 2 anos ali no Banco Real. E aí saí do Banco Real para fazer meu primeiro empreendimento. No Brasil mesmo? No Brasil, em Brasília. E aí trabalhei, eu tinha 19 anos de idade, 19 para 20, eu pedi conta do banco, peguei um dinheirinho que tinha lá e abri um comércio, um mercado que era voltado na compra e venda de papéis, né? Quando tinha aquele esquema de ticket, de vale-refeição. Sim, Nossa, sim. Trabalhei, rapaz, e ganhei muito dinheiro. Ganhei muito dinheiro. Eu lembro na época que telefone valia alguma coisa, eu tinha 2 aparelhos. Celular, assim que saiu. Tem um celular ali. Grande. Motorola? Motorola, Nokia, aquele meu amigo. E aí comecei a ganhar um dinheiro, não sabia o que fazer com o dinheiro. Aí eu cometi o primeiro grande erro na minha vida empresarial. Comecei a emprestar o dinheiro, comecei a agiotar. Com quantos anos você estava nessa época? Para 20. O seu primeiro trabalho foi esse? Não, foi envolvido em papéis, em vendas. Mas de criança nunca mexeu, começou a fazer vender um doce, um picolé, nada, tava estudando. Não, estudei, meus pais sempre focaram nisso, sempre fui muito estudioso, sabe? Então, eu não... Notas boas? Não, sempre fui fundão. É mesmo? Sempre fui fundão. Mas eu não era um fundão, eu sempre fui um fundão que nunca fiquei nem de recuperação. Ah, sim. Eu sempre achei que estudar muito era perda de tempo. Eu sempre achei que as notas que se davam nas provas era perda de tempo. Então, eu estudava para passar. Passou. Passei, tava bom. Mano. Papai tava feliz. Passou, tava feliz. Meu pai, uma coisa muito, muito interessante do meu pai, nunca me cobrou. Nunca me... Nota, esses negócios nada. Nota, eu nunca dei problema para ele. A nível
ficar de recuperação, de não passar. Ele nunca teve esse problema comigo, nem me deixava. Minha mãe, quando ela morreu, eu tinha acho que 16 anos, e meu pai sempre trabalhou muito, meu pai é advogado, e ele nunca me cobrou isso. Uhum. Mas também nunca teve problema. Mas Filho como eu único, falei, César? Não, tenho uma irmã. Tenho uma irmã 2 anos mais nova do que eu. Hoje é pastora lá em Goiás, lá em Piracanjuba. E aí, nunca trabalhei. Fui trabalhar, meu primeiro trabalho. Com esses papéis. Assim que eu terminei o terceiro ano, quando terminei o segundo grau, eu consegui uma vaga no Banco Real e fui trabalhar. Meu primo era gerente do banco, ele me deu aquela forcinha. Ah, sim. E aí foi o meu primeiro trabalho em Brasília. E como que começou o seu relacionamento com a construção? No Brasil? Não, no Brasil ainda não. Ainda não? Ainda não. O que acontece? Deu problema nessa essa minha empresa, porque eu geotei e levei calote, não tem mais jeito. Aí o povo não pagou. Não pagou. Você não mandava matar, porque... Não, que jeito. Não, caso interessante. Hoje tá uns lugares perigosos, cara. desse jeito. Eu lembro que uma pessoa que eu trabalhava na feira do produtor lá em Ceilândia, em Brasília. E eu tinha emprestado muito dinheiro para ele, né? E ele demorando para pagar, e até que eu juntei mais eu e 2 amigos lá, que eram meio que sócios, fomos lá cobrar dele. Falei, agora a gente recebe. Aí chegamos lá 8 horas da manhã, quando nós viramos ali na esquininha onde tinha a banca dele, tudo vazio. Tinha ninguém, nada. Ele foi embora. E aí fomos perguntando, foi pro Mato Grosso. Nossa. Consegui o telefone dele, liguei brabo. Quanto que ele devia pra vocês? Você lembra? Não lembro, na época... Mas era relevante dava ali, pra mano. comprar um Fusca na época. Ô, poxa. Dava um Fusquinha. Pô, você emprestar um dinheiro desse aí, o cara não pagar, é brabo. E aí o que aconteceu? Ele consegui falar com ele. Ele falou, pode vir aqui no Mato Grosso me buscar. Ah, louco. Tenta a sorte. Eu falei, deixa pra lá. Não, você Deixa tá pra lá. louco. E aí a coisa desandou. Como meus pais moraram em Belém, eu conhecia, tinha alguns parentes em Belém, resolvi ir para Belém do Pará. Vou lá fazer pesquisa de mercado, estudar. Eu já tinha começado a faculdade de psicologia em Brasília. Tranquei, fui para Belém do Pará. E ali tentei alguma coisa. Foi nessa época, eu com 20 anos, que eu tive contato com a estrutura que hoje é a Zoe, onde eu aprendi a base do que hoje é o projeto Zoe. Fiquei lá mais ou menos um ano e meio, voltei para São Paulo, para Brasília, porque nós tínhamos fechado alguma coisa lá no Ceasa e eu precisava de fechar contrato com os caminhoneiros para levar. Chegando em Brasília, olha a vida de aventureiro. Cheguei em Brasília, o meu primo, tô indo para São Paulo, montar um negócio lá. Vamos? Falei, vamos. Na hora. Na hora, vamos embora. E aí fomos para São Paulo, começamos a trabalhar. Nós iniciamos um projeto ali com fábrica, com derivados de milho. Nós produzíamos tudo que era derivados de milho e vendíamos para hipermercado. Pão de açúcar, Carrefour. Nós produzimos suco de milho, pamonha. Eu lembro que a nossa fábrica teve um dia que nós produzimos 23 mil pamonhas. Nossa. 23 mil. Essa fábrica era sua e do seu sócio? É do meu seu primo. Eu trabalhava com o meu primo. Depois eu montei a minha. O meu recorde chegou a 8 mil num dia. Nossa, Mas Deus. ele fez 23 mil. É muito. E aí, poxa, o mercado começando, né? Não tinha a pamonha. Pamonha é um produto goiano. Não tinha muita... não era aceitação, não tinha muito conhecimento. Porque ele tem A pamonha de lá é diferente da pamonha de Goiás, é uma né? pamonha mais, por influência nordestina, mais dura do que a Mas a goiana. pamonha que vocês fizeram era de Goiás? Não, tivemos que adaptar. Fizeram a pamonha pro público. Tem um insight aí, vendeu o que já vende lá, né? Não inventei, né? Pamonha, tanto é que quando nós chegávamos no mercado, eles abriam e eles colocavam o palito na pamonha. Pra saber se era... E não saía o pedacinho já, porque a gente cortava, tava mole igual o goiano come, eles devolvia. Sim. E aí, trabalhamos, montei a minha fábrica, virei empresário. Aí, a coisa... foi a primeira vez que... Oficializou aquilo ali? Não foi bem oficializado. Foi a primeira vez que eu comecei a ganhar realmente dinheiro. Girava muito. Quantos anos você tinha? Nessa época, eu tinha 24 para 25. Aí, trabalhamos, montei a minha primeira fábrica, a coisa começou a crescer e tal. Só que nós batemos na barreira da dificuldade de fazer uma coisa certa no Brasil. Documentação, Não, a imposto. documentação, como era alimento aí de supermercado... Era mais tinha que ser fácil. certo. Não, tinha que ser certo. Não tem brecha ali, não tem margem. Como? Aí eles mandavam fiscal para ver como é que estava, sanitário. E isso que prejudicava muito, porque a gente não tinha aquela ideia que eu tenho hoje de como compor um produto. Eu lembro que uma vez nós chamamos um nutricionista, engenheiro de alimentos, e uma pessoa que trabalhava nessa área de economia, coisa e tal, para ajudar a gente a compor o preço.
Fazer as contas. As contas, quanto nós temos que vender o produto. Eu lembro que nós vendíamos a pamonha para a rede da Avó e Pão de Açúcar 99 centavos e eles vendiam a R$1. Eles não ganhavam, era só giro. Era um mercado de giro. Então eles queriam levar pessoas para o mercado. O que acontece com o pão francês na padaria? É o que aquele... não sei se você já conheceu aqui do Ricardo Eletro. Exato. Que é o famoso ursinho, né? Ele não dá lucro nenhum, mas gira. o cara vai lá Exato. e de lá ele compra outro item. Exatamente. É. Exatamente. Esse insight aí, ele é um... Rapaz, e deixa eu te contar. Aí ele chegou lá e foi fazer as contas. Ficou uma semana trabalhando na durabilidade do produto, que era muito perecível. E aí eles apresentam a conta. A pamonha para dar dinheiro e os produtos para dar dinheiro. Uma pamonha que nós vendíamos, e a nosso custo ela saía média de 50, mas naquela maneira bem grossa de fazer, bem grotesca de fazer as contas. Ele falou, olha, para vocês ganharem dinheiro, a pamonha tem que ser vendida a R$1,80. Nossa. Não existia esse preço no supermercado. Ninguém pagava esse preço, né? Todo supermercado vendia R$1,20, R$1,30, Nossa. R$1,50 no Aí máximo. você falou, mas aí não dá, mano. Saímos do mercado. O que aconteceu? Nós tínhamos um giro muito grande, porque era diária que fazia isso aí. Ou seja, nós quebramos e demoramos 2 anos para descobrir que tínhamos quebrado pelo giro. Mas então vendendo a 99 centavos, vocês não estavam ganhando dinheiro nenhum. A gente pensava que... Porque você falou assim, a gente custa 50, Mas na verdade... não custava 50, então. Custava. O problema é que tinha várias coisas que E funcionário, né? Não era só o funcionário. Era o que mais pesava era a devolução. É os impostos. Não, a devolução do próprio produto. É mesmo? O supermercado ele não perde. Ele te compra o produto, se não vendeu... Sobrou, te devolve. E a gente não computava. E você não consegue vender isso E a depois. gente não tem como. Não tem como, não. E nós não computávamos. Nossa, mas aí é... Não. Você fica achando que tá ganhando dinheiro. Pelo giro. E aí, a coisa ruim, as coisas não andavam, casei, fiz o casamento conforme eu queria, graças a Deus a gente tinha uma certa condição, mas aí depois de 1 ano a coisa começou a ficar muito difícil. Aí eu decidi me aventurar fora do país. Aí aquela ideia, ou venho para os Estados Unidos, mas tem o problema do visto, e a minha idade, poxa, 24 anos, o visto era muito complicado. Até hoje é muito complicado. Pra quem é mais novo, né? E aí fui para Inglaterra. Fomos para Inglaterra para tentar a vida lá. E eu achei muito interessante porque a Libra era muito bem mais forte, né? Eu lembro quando eu cheguei lá, isso aí em 93 para 94, 2003 para 2004, era um 6 por 1. Nossa, era muito... Era muito dinheiro. Muito dinheiro. Só que não se ganhava igual ganha aqui. Então ali um helper, eu comecei como helper. Você perguntou, o meu primeiro contato na construção foi ali como helper. Foi lá na Inglaterra, então. Lá na Inglaterra. Eu era o que tinha o cargo mais baixo da empresa inteira e era o mais baixo, porque os ingleses são tudo 2 metros de altura. Nossa, é ruim, né? Você fica olhando, conversando com os caras de jeito assim, olhando pra cima, né? E é uma coisa interessante que aconteceu. Aí começamos em uma casa e eu sempre com aquele pensamento, poxa, depois dessa casa acabou o serviço, ele vai me mandar Você não embora. sabe se vai ter mais serviço, né? Mas aí toda vez que terminava ele falava, César, o endereço da próxima casa Tem outra casa. É esse. Todo mundo girou, com exceção de 3. O pedreiro principal dele, o carpinteiro principal e eu, o peão. Eu lembro uma vez, ele era muito rico, era Mateus o nome dele. Você pode falar um pouquinho mais próximo do microfone, por favor? Claro. O Mateus... Ele é brasileiro? Não, inglês. Ah, inglês. E ele vinha, todo ano ele vinha aqui para Califórnia, cassino, ele e o irmão dele. E toda sexta-feira era dia de pagamento. 4 horas da tarde, terminava 4. Era sempre 5, mas sexta-feira a gente recebia 4 e ia embora. Deu mais ou menos meio-dia, 1 hora da tarde, o pessoal tudo se arrumando para ir embora. Todo mundo se arrumando para ir embora. E aí alguém ia passar lá para deixar o dinheiro, ele sabia que o Mateus não estava lá. E César aí, pode arrumar, porque a gente vai embora. Eu falei, não, meu horário é até às 4, vou ficar. Tem muita coisa para fazer. E comecei a arrumar as coisas lá atrás, né? Todo mundo pronto, já vai embora, esperando o pagamento, que ia chegar por volta das 2. Muito raro isso, quase não acontece isso, né, gente? Rapaz, e olha que coisa interessante. De repente, eu tô lá, não falava muito bem inglês, mas eu reconheci a voz do Mateus. Ele voltou um dia antes e pegou todo mundo no pulo. E começou a falar que o pessoal estava roubando ele por causa do horário. Nossa, isso é brabo. Eu lembro como se fosse ontem. Eu falei, cadê o César? Já foi embora? Ah, não, tá lá atrás. E ele chegou lá atrás. E você trabalhando. E eu vestido sujo, carregando coisa e arrumando. E ele, por que você não tá indo embora? Por que você não foi embora com ele? Ele falou, meu horário é até às 4. Ele só virou as costas, não falou nada. Muito sistemático. Eu sei que quando eu decidi ir embora para a Espanha, ele falou assim para mim, César, espera aí que você vai ser o último que eu vou pagar. Eu tô indo aí para me despedir de você. Ele chegou lá, tirou uma foto
minha e falou, no dia que você pisar na Inglaterra, você pode me procurar que você tem trabalho. E me deu 2 vezes meu salário. Não. 2 vezes. Aí eu fui pra Espanha. Honrou ali, né, cara? Pô, ali. Fui pra Espanha, e aí eu lembro que eu fui, levei minha esposa e voltei. Aí eu falei, poxa, eu vou trabalhar de peão na Espanha, isso não dá dinheiro. Aí eu falei, eu tenho que aprender a profissão em 2 semanas. Aí eu fiquei lá mais ou menos um mês para aprender a pintar. Aí eu falei, não, pelo menos eu vou aprender a pintar. Rapaz, e fiquei lá uma semana, aprendi porcaria nenhuma de pintura, mas eu já voltei falando que eu era pintor profissional. Ah, quem nunca? Pintor profissional. É o que mais tem, né? Arrumei trabalho lá na Espanha, arrumei trabalho. Você é pintor profissional? Pintor de primeira linha. Falei, sou profissional. Aí pintou uma casa para me pintar. E aí eu lembro, Salvador, foi o meu primeiro patrão na Espanha. E o pai dele, que tinha 60 anos de pintura. Nossa! Como pintor. Um baixinho, pequenininho Você olhou e mesmo, falou assim, espanhol. do jeito que pega no pincel, não... Fomos pra obra. Na hora que eu peguei no rolo... Ele falou assim, não conversar. sabe. Vamos conversar. E me ensinou. Foi coisa de... Não foi 2 meses, eu era o melhor pintor Olha só, cara. Melhor pintor. Pintava. Eu lembro quando... lá na Espanha funciona assim. Quando eles têm que pegar uma pintura, eles mandam os pintores para fazer um quadro. Um quadro. Eu nunca perdi um. Então as pessoas chegavam lá e desenhavam um quadro. Como é que você vai ver a pintura em um quadro? Você chega lá e pinta um quadrado. O que você vai ver ali? Eu não. Eu colocava a linha, fazia a linha, mostrava as divisão de cores, as 2 cores. Nunca perdi um trabalho. Toda vez a gente É o invisível, né, cara? Então, É o poxa, extra, né? Vocês vai lá e pinta um quadro, tinha lá uns 8 quadros pintados. Como é que vê? Eu falei, não vou pintar um quadro. Aí eu fazendo toda a pintura com recorte, passando um negócio lá. Eu falei, não, mas fica fácil. Aí o dono falou, então faz igual ele. Porque a gente pegava os Nas trabalhos. pequenas coisas, né, cara? Isso aí... Pegava os trabalhos. E aí comecei, de novo, eu aprendendo, né? E a Zoe acontecendo. Então, muitas coisas aconteceram. Por exemplo, lá na Espanha, eu tive contato com a estrutura de empresa que era grupo, era um grupo de empresas. E a minha empresa de construção dava suporte para essa empresa. Então, eles tinham 6 empresas, a gente dava manutenção para 6 empresas. Toda a obra que tinha era a minha empresa que fazia. Eu não sei porque eu caí na graça dos 2 donos. Então, os donos chegavam, me davam a chave da casa de praia para mim ir lá reformar. Não era para mim ficar, não, para mim reformar. Vai lá e arruma tudo e tal. Ia lá, arrumava. E aí, um dia eles chegaram para mim e falaram assim, César, tá chegando, acho que 25 estudantes chineses para estudar, porque o business deles mais forte era a universidade. Eles eram donos de universidades. Isso na Espanha? Na Espanha. Qual cidade da Espanha? Málaga, no sul da Espanha, onde meus 2 filhos nasceram. E aí, ajudei eles, encontramos um prédio novo que tinha acabado de fazer, arrumamos o prédio tudinho para recepcionar os estudantes chineses. E aí, olhei aquilo tudo, acompanhei, e aí eles pediram para fazer uma reunião comigo. Aí eu pensei, poxa, vamos pedir para mim arrumar mais um prédio para mais gente e tal, mas não era isso. Disseram assim, olha, começamos um projeto muito bom na China e a gente quer expandir isso para o Brasil. E nós conhecemos você, nós queremos te mandar para o Brasil como diretor da área do Brasil. E eu, poxa, nunca... Eu sempre... uma particularidade minha vida inteira eu estudei as coisas relacionadas à psicologia e teologia. Lá foi onde eu comecei as minhas análises de psicanálise. Sempre eu trabalhei na construção e estudei psicologia. Mas você estava estudando, César, você estava estudando à parte, sem ser faculdade. Você começou a faculdade no Brasil e lá você estudava, ou você fez faculdade lá? Não fiz lá, eu já tinha formado. Até você já tinha quando formado? Eu fui embora, eu já tinha formado. Você já foi como... Já era psicólogo. Já era psicólogo e teólogo. Eu já tinha conseguido... Eu entrei na faculdade de teologia da Presbiteriana Independente quando eu fui para Brasília, com 18, 19 anos. E aí até eu ir embora para Belém eu já tinha terminado, pelo menos essa. Comecei de psicologia, quando eu voltei eu terminei também. E você percebe, César, que eu sou muito fã da psicologia, assim, eu acho que poucos cursos me interessariam em fazer uma faculdade como psicologia. Você percebia no meio dos seus amigos, assim, dos caras que você trabalha, que você via as coisas diferente por ser psicólogo? Sim, sim. Por exemplo, eu sempre estudei expressão corporal. Então era fácil descobrir quando alguém queria te enrolar, quando alguém estava mentindo. Eu sabia detectar mais fácil quando alguém estava usando de certas artimanhas com você. Sempre me ajudou, entendeu? Sempre me ajudou muito. Por exemplo, tanto na Espanha como na Inglaterra, toda vez que eu cheguei, pelo meu conhecimento teológico, eu logo pegava um cargo ali perto do pastor e me destacava na área de psicologia. Eu começava a ajudar as pessoas na área relacionada à psicologia, né?
que hoje é um dos grandes erros que o nosso Instituto, o Instituto de Psicologia da Zoe trabalha. Porque o grande problema que existia ali era porque os pastores, homens de Deus, sem dúvida, só que, sabe aquele ditado popular, cada um no seu quadrado? Quando o pastor, que é treinado, que estudou para trabalhar o espiritual, ele entra em termos psicológicos, ele peca. Ele se perde. Ele ali, erra, né? ele erra e erra feio. Então, várias pessoas com problemas tipicamente psicológicos, claramente psicológico, eram tratadas como se estivesse com, sei lá, com algum demônio, com alguma coisa nesse sentido, entendeu? Você lembra de alguma nessa época que marcou? Você fala assim, poxa, eu lembro disso aqui, dessa época aí, você fora, tratando gente, alguma coisa assim que ficou marcado? E qual área? Na psicologia Na ou na teologia? psicologia. Demais, demais. Por exemplo, lá na Inglaterra, os amigos, né? Quando eu fui para a Inglaterra, foi um amigo comigo, fomos juntos no mesmo avião, e lá eu encontrei, por coincidência, um amigo de infância. Além desse meu amigo que foi. Então, 2 amigos de infância lá e esse meu amigo. Os 3 entraram em depressão. Os 3 desenvolveram depressão. Por quê? Não conseguia fazer amizade, era só trabalho, não tinha uma vida. Eu não sei o que eles faziam antes no Brasil, mas aquilo para ele era muito pesado. Esse meu amigo que foi comigo no avião, ele voltou depois de um mês. É mesmo? Ele voltou no mesmo avião. Eu já vi gente aqui que não aguentou ele também. Ele foi, não conseguiu trabalhar nenhum, ficou em depressão, ele não saiu do quarto e voltou. Aí por que isso acontece? Para mim, quando eu estava na Inglaterra, eu trabalhei em cada coisa que vocês não acreditam. Parecia que eu estava de férias. Como eu era empresário em São Paulo, o meu telefone era pior do que o daqui. Tocava e eu lembro que o meu top foi 82 funcionários que eu tive lá. Meu telefone não parava. Eu não tinha paz. Então, quando acabou aquilo tudo, eu trabalhando na construção, descarregando caminhão... Nossa, uma paz, Era né? paz. Era paz. Eu vi o pessoal em depressão, triste. Eu tava, poxa, eu tô de férias aqui. Eu tô de férias. Mas esse foi um dos pontos, sabe? Eu consegui detectar a falta de uma estrutura familiar, a falta de uma estrutura, inclusive religiosa, que desencadeava numa debilidade psicológica, que jogava o cara na depressão. Erroneamente, essas pessoas não procuravam um psicólogo, procuravam um pastor. E o pastor não ia saber tratar a depressão. Aí o pastor entrava na simplicidade dele, entrava, vamos orar, mas ele não estava precisando de oração. Ele precisava de conselho, ele precisava de estrutura, direção, norte, entendeu? Então, vários casos. Por exemplo, eu lembro uma vez que nós tivemos uma reunião em Inglaterra, tinha acabado de chegar. Esse fato me marcou muito, eu uso muito em palestra isso daí. Eu estava lá no quarto, o meu amigo tinha um computador, eu não tinha, e eu estava jogando um joguinho lá, aquele joguinho de exército e tal, eu amava aquilo. Call of Duty. Cansado. Não, era aquele de estratégia, de construir exército e tal. Pô, e eu amava aquilo ali. Então, eu chegava do trabalho, falava com a minha esposa. Vou dar uma relaxada. Mano. Ia lá jogar. E eles fizeram reunião. Fizeram uma reunião da igreja lá eram 2 andares, eu morava num quarto só. E aí me chamaram, vamos lá, você vai gostar e tal. Vamos lá. E aí, como é que fala? Essas que, oh meu Deus, ela não é missionária, não. Evangelista. Não era evangelista, era outra. Ela Diaconisa? Não, era mais. Oh, meu Deus. Pastor... Discípula, tem? Não, tem, discípula, tem pastora. Apóstola, tem? Não era apóstolo, não. Ela era... Oh, meu Deus. Era freira. Mais ou menos. Ela tinha um cargo. Fugiu. Ela era aquela pessoa que recebia de Deus e passava. É profeta. Profeta. E aí ela chegou lá e foi contar a história dela. Fez aquelas... E eu sou muito reticente, eu vim de uma estrutura presbiteriana, muito pé no chão com isso daí, né? Ela foi contar a história dela. E eu nunca esqueci disso. Ela chegou e falou assim, olha, eu estava na minha casa, meu esposo, eu tenho uma filha de 16 e uma filha de 12 anos. E aí apareceu um homem de Deus lá, um profeta do Senhor, e falou assim, eis que te enviarei além mar para você pregar numa terra que não é a sua terra. E aí ela foi, recebeu aquilo como se fosse de Deus e foi para a Inglaterra. E estava lá, trabalhando ilegalmente numa fábrica de frango ilegal, longe E aquilo me deu um ódio no coração, sabe? Aquele ódio santo. Falei, Não é isso, né? Que isso? E eu, na minha, doidinho para voltar pro meu jogo.
doidinho pra acabar logo, comer, porque tinha um salgadinho lá, né? E aí as pessoas, e aí, César, o que você acha dessa história? Nossa, aí eu cara. olhei assim, falei, Acho que eu não devia estar Não aqui. me perguntaram isso. Mas o que você acha? O que você acha desse posicionamento de Deus aí? Vocês querem mesmo que eu fale minha opinião? Ela falou, quero, por favor. Cara. Aí eu falei pra ela assim, olha, todo respeito pela sua idade, o que você ouviu não foi de Deus. Isso é uma profetada, você é um enviado de Satanás. Porque Deus jamais vai desestruturar uma família, vai tirar uma mãe do lado das duas filhas do esposo para mandar para outra terra. Não foi Deus que Ela falou. tava lá sozinha. Estava sozinha. Quem te mandou foi o diabo, você por não ter conhecimento nenhum veio aqui e você tá fora de lugar. Toma vergonha nessa cara e volta pro Brasil. Vai cuidar da sua família. Ela ficou assim, não falou mais nada. Ah, você falou pra ela. Pra ela, pra no meio de ela. todo mundo lá. E ela, não sei, depois nunca mais tive notícia. Mas é outro, por exemplo, você falou, um caso psicológico marcou é esse. Porque eu acho que não é um problema espiritual, é psicológico. De entender como funciona a estrutura de uma família, como funciona, qual a importância da mãe em um lar, qual a importância da mãe na criação dos filhos, na estruturação, no suporte do esposo, entendeu? Então, quando a igreja entra nessa área e tenta, de certa forma, sei lá... Romantizar essa... Não é romantizar, às vezes. tenta usurpar mesmo. Roubar essa posição que não é dela, erra. Erra. Então, esse foi um dos casos que me marcou muito. Os casos de depressão por essa falta de estruturação. E cada vez mais eu apaixonado nessa área. Sempre. Psicologia, igual você falou, realmente é alguma coisa que me encanta, né? Eu estudo até hoje e realmente é uma coisa que me fascina até hoje. Duas coisas que a gente ouve muito falar parece que o pastor ele tem que ter todas as respostas. E se ele não tem a resposta, o outro caminho não, vamos orar. Exato. Sendo que, na verdade, você tem que identificar o que é para você e o que não é para você. Nem todos os psicólogos, nem todos os pastores, nem todos médicos vão ter a resposta. Claro. Agora, para quem que eu devo encaminhar? Essa é a grande pergunta. Eu estava vendo sobre a psicologia e é a mudança do comportamento. Analisar o comportamento da outra pessoa. No nosso mundo hoje moderno, você consegue identificar muito melhor do que nós essa loucura que nós estamos vivendo. E como que você consegue aplicar para você, no seu dia a dia, a psicologia para fazer você romper? Por exemplo, quando você veio trabalhar comigo, poxa, não é fácil. Groucho epoxy é complicado. Raspar Groucho epoxy. Nossa. Como que você usa, como que você usou e usa para você romper nos Estados Unidos? Que da onde você começou aqui hoje, aonde que você tá, você deu um passo muito grande. E eu fico feliz, né? E até inspira a gente por isso. Gigi, eu acho que o mais importante nisso aí tudo é quando você tem conhecimento do seu propósito. Uhum. Então você não desanima. Então, se você não consegue ver uma luz no fim do túnel, se você não consegue ter um vislumbre do seu futuro, não saber por que você está aqui, é muito fácil. Inclusive, em um dos trabalhos, das palestras que a gente está desenvolvendo, o primeiro livro que eu vou lançar, a gente pega muito nisso. Por exemplo, quando nós não temos uma plena consciência do nosso propósito de vida, toda encruzilhada, que são o que eu chamo no livro de momentos de decisão, é muito provável que naquelas encruzilhadas você pegue um caminho errado. Quando você pega um caminho errado, você frustra, você desanima, você desiste, entendeu? Porque você não sabe o norte. Então, eu lembro quando eu trabalhei para você, contei isso para muito poucas pessoas. Eu era empresário no Brasil e fui trabalhar para tirar epóxi para o GDL. Tirar epóxi, talvez as pessoas não sabem, tirar grout de epóxi, aquela máquina violenta, é um dos piores trabalhos que tem aqui. Ele diz que é um trabalho que vai ter no inferno, né? Terrível. Quem for pro inferno... Foi o meu primeiro trabalho aqui. Vai ter lá um cantinho pra tirar. E eu não Meu contei, Deus do céu. Eu não contei pra quase ninguém, mas eu cheguei em casa, joguei sal na banheira e fiquei lá, porque eu tava doído, porque eu não trabalhava na obra. Eu tinha noção de obra, porque eu já vim da Espanha com obra. No Brasil, eu tenho uma construtora até hoje lá, mas eu fiquei, assim, com os músculos que não dava. Mas eu sabia para onde eu tinha que ir, eu sabia onde eu queria chegar. Então, o que eu fui? Fui para Salmoura, no outro dia eu tava lá. Mas e o Tava lá. psicológico de quem sai do país, que é o que mais acontece aqui. O cara, às vezes, tinha é meio que um plot, né? O cara tinha uma empresa, ele quebrou, ele era um empresário, que tinha carro, tinha casa, ok? Aí chega aqui e vai ser um ajudante. E o cara, às vezes, tem família e tal. O psicológico dele, ele é meio afetado, não é?
Assim, do cara falar assim, principalmente o pessoal às vezes que faz, não sei, igual assim, acontece de limpar a casa, fala, poxa, agora eu tô aqui limpando casa e a minha esposa que entende do trabalho e eu tô ajudando meio que minha esposa e o cara fica naquela, porque se ele tem essa visão que você falou, falando, não, eu sei pra onde que eu tô indo, eu sei pra que eu tô fazendo isso, e ele fica tranquilão, falando, isso aqui é uma empresa que eu tô fazendo, vê de forma mais natural, né? Isso aqui é uma empresa, eu vou faturar tanto, que vai gerar tanto, isso aqui. Se o cara não vai pra esse lado, ele vai falar, nossa, pô, cara, eu estudei tanto, cara, eu fiz faculdade pra estar aqui. E isso aí o psicológico, cara, dá uma balada, não dá? Com certeza. Eu não tive esse problema, porque eu sabia para onde eu queria ir. Eu lembro, lá na Espanha, eu fiz um curso lá para trabalhar na área de plumbing, de cano, né? Foi a área que eu mais me especializei aqui. Então, quando eu decidi sair para realmente dedicar mais tempo à Zoe, eu pensei, eu vou sair do flip, porque eu não tenho tempo no flip, e vou me dedicar a uma coisa só, que uma das coisas que mais dava dinheiro, né? Eu fiquei entre elétrica e hidráulica, fui para hidráulica, fui para a parte de plumbing. E várias vezes, eu pegava para fazer um plumbing de uma casa num crawl space, ou eu não tenho medo, mas não gosto de aranha. Eu e uma aranha não conseguimos conviver no mesmo ambiente. E aí, eu lá naquele crawl space, eu lembro várias vezes, eu deitado lá, era um trabalho para ganhar 1.500 em um dia. Para fazer, e eu fazia sozinho um dia aquilo ali. E eu deitado lá, aí eu botava a cabeça lá e eu como se sentisse Deus falar, é uma etapa, não é aqui que você tá, É uma não é fase, aqui que eu te né? quero. Não é aqui que eu te quero, e eu sei disso. Pra quem não conhece, o crawl space é um pedaço ele é abaixo da casa, ele é um espaço assim pequeno, normalmente é muito escuro lá dentro, às vezes na terra, né? Às vezes tem um plástico, um negócio Viveiro ali. de bicho peçonhento. Muito bicho, aranha, tem às vezes Grilo. cobra, grilo, então você vai entrando com uma lanterna, com o negócio, é sufocante aquilo ali Trabalha mesmo. deitado. E Em cano de quente, esgoto. e Vamos botar quente. mais esse ponto do plano, no cano de esgoto. Então Terrível, assim... terrível. Mas pra você ver, eu sabia do orçamento, eu sabia que conseguia terminar naquele dia, ia ganhar uma média de 1.000, 1.500, material, obviamente, por nossa conta e tal. Eu ia triste. Eu saía de casa, não era ali que eu queria estar. E eu lá dentro, eu sentia, poxa, não é aqui. Esse momento tá acabando. Não ficava triste nem desanimado, eu sabia que era uma etapa. Em outras circunstâncias, quando, por exemplo, uma amiga minha estava com uma filha que estava querendo suicidar e tal, e eu tinha que preparar toda a preparação da anamnese. A anamnese é uma ficha que a gente preenche para mim fazer o atendimento de graça, que eu não cobrava, com ela. Eu não dormia de ansiedade de chegar no outro dia, acordava e preparava aquilo tudo, e ainda passava no Starbucks, comprava café e levava para as duas. Ali sim, eu tava onde eu... Sabe o seu quando você tá no seu propósito? A vibe é outra, né, cara? Você fala, outra. pô, tô no lugar não que eu tinha que ganhava estar, nada, né? Por isso que a gente sempre pergunta, o que você faria e não cobraria a vida inteira se você não precisasse de É dinheiro? isso que você devia fazer, né, cara? Olha aí. Tem tudo a ver com o seu propósito. Então, os seus dons naturais é uma coisa muito interessante. Os seus dons naturais, ele está intrinsecamente ligado com o seu propósito. Por exemplo, uma pessoa que gosta muito de cantar, não pode ver qualquer coisa que assemelha ao microfone e começa a cantar. É um dom natural dela, aquilo é inato dela, ela nasceu com aquilo. Então, nós entendemos que Deus muniu aquela pessoa com aquele dom para cumprir o propósito dela. Então, minha vida inteira eu tive essa facilidade. Eu lembro quando eu fui para Brasília, com 19 anos, e eu comecei a estudar psicologia holística. Fui lá naquela faculdade de parapsicologia, estudei um monte de besteira lá, que eu lembro que signo, meu amigo, eu me especializei naquilo. Ali tem coisa ali, né? Você é? Eu nasci no período de Gêmeos. Eu nasci no período que é do signo, regido pelo signo de Gêmeos, né? Eu não creio nisso, não, até porque quem é de escorpião não crê nessas coisas. E estudei, sabe por que eu estudei isso? Era uma forma de conquista. Por exemplo... Pra encher, né? Fiz isso, né? Não, pra conquistar a menina mesmo. É mesmo? Poxa, aí você chegava pra menina e perguntava. Aí você... Eu não quero fazer uma apologia porque isso é besteira. Isso é besteira, não leva a lugar nenhum. Mas a gente tinha que estudar os 4 signos. Toda pessoa tem 4 signos. Aquilo lá, pra conquistar. Dificilmente a gente errava nessa conquista. Mas eu vi esses tempos atrás um cara que usava isso aí e dá sempre certo. E é meio que um migué, né? O cara fala assim, ó... Os caras chegam na menina e perguntam de que signo que você é. Aí ela fala qualquer um. Leão. Você é uma pessoa
que faz as coisas para as outras sem pensar em receber nada em troca. Mas as pessoas, quando não te reconhecem, te frustram. Ela, pô, sou eu, mano. Quem não é? Quem não é assim? Tá entendendo? Poxa, mano. Deixa eu contar um segredo. Então, quando eu estava envolvido nessa faculdade holística, eu conheci alguns editores de jornais daquela época. Estamos falando aí de 94. Ali, o que mandava era jornal, não tinha internet. Sim, sim. Então, quando você pegava... Horóscopo, né? Eu conheci duas pessoas que escreviam pro jornal. Sabe o que eles faziam? Eles pegavam signo de 2 meses atrás, misturavam, faziam aquela zona e mandavam. Não tinha nada. E sempre dava certo. Porque a pessoa está sedenta, a pessoa está com sede, entendeu? Ela precisa de alguma coisa. Eu gosto muito de usar um termo na psicologia, a síndrome do afogado. O que é a síndrome? Quando a pessoa está afogando, ela pega no que está perto, sem querer saber o que é. Se ela está afogando e tem um jacaré passando lá dela, ela vai grudar no jacaré. Então, quando você está afogando, quando você está desesperado, o que aparece é muito bem-vindo, entendeu? E o signo é um aprisionamento nesse sentido. Esquece signo, isso aí não leva ninguém a nada, é uma perca de tempo. E eu não me arrependo de ter estudado, porque hoje eu sei. Hoje eu sei e eu tenho muita autonomia para chegar nos meus filhos e explicar o que é. E digo para eles, vocês não têm signo. Vocês não têm signo. Na teologia nós aprendemos que é uma forma passiva de você se submeter a um espírito demoníaco. Alguma coisa que então, quando eu sou, você pertence, você está se dando. Então é muito perigoso isso daí. Eu tenho um amigo meu, músico, chamado João Alexandre, ele toca e o pessoal fala assim para ele: que você estuda, o que você gosta? Eu falo assim: eu escuto de tudo, até o que não é bom para não fazer igual. Que é mais ou menos isso. Então eu vou entender isso aí, porque aí agora eu tenho autoridade para falar que isso aqui não leva a nada. Então eu não sou ignorante, né? Exato. Bíblica. A Bíblia fala assim: olhar tudo e retende o que é bom. Entendeu? O que é bom. Por exemplo, li vários livros sobre satanistas e realmente é até perigoso. Não aconselho a pessoas lerem alguns livros sem ter uma base legal, porque ele vai te induzir para o satanismo, porque é uma coisa fascinante. Fascinante. Se você não sabe o fim daquilo ali, você entra naquele lodo, naquele engano, sabe? Mas a psicologia, ela te dá essa estrutura. Ela te dá essa perspectiva de ver melhor as coisas, o que está por detrás do pano, entendeu? É interessante. Eu acho que, infelizmente, falando um pouco do nosso povo, o brasileiro ele não está muito acostumado com isso. Então, nós vamos ali para a Espanha, nós vamos aqui... aqui mesmo nos Estados Unidos, a minha faculdade que eu fiz psicanálise fica no norte. Então, lá no norte, sim, é muito bem visto. Então, as pessoas têm o hábito de ter um psicanalista. As pessoas têm o hábito de ter um psicólogo. Isso é muito bom. Porque na atual conjuntura que nós vivemos hoje, nós não temos mais aqueles amigos de antigamente. Por exemplo, na minha época, todo dia de noite, a mãe brigava pra gente entrar, porque a gente tinha amigo. Tinha algum problema, a gente tinha um ombro pra chorar. E hoje não tem. Então, o psicólogo ele faz muita falta. Alguém para te ouvir, alguém com mais estrutura para de certa forma, te auxiliar, entendeu? Você que estudou teologia também, há alguns anos atrás, o tabu era muito grande, né? Do cara que às vezes estava numa igreja ou era cristão, alguma coisa assim. O cara falar para alguém que, você precisa de um psicólogo. O pessoal não tinha isso aí, cara. Eu, na minha época de infância, conheço ninguém que ia num psicólogo, que... Só rico, só. Era um negócio assim, nossa, cara, isso aqui a gente resolve lá em casa, lá com 2 cascudos lá e uma cinta. E a gente não sabia, né, cara, o quão grave isso era, né? E hoje, agora, com tudo, assim, a gente vê o tanto que é importante, o tanto que às vezes, realmente, igual você falou, direciona a vida, né? Salva e tal, a pessoa dela tomar algumas decisões que podem piorar, né? Claro. Um caso muito interessante, eu tive isso pro bono, né? Eu não cobro para fazer isso. Então, uma amiga, ela tinha um filho, acho que entre 8 e 9 anos, e ele estava com um problema, assim, muito sério na escola. Ele não conseguia acompanhar e as professoras estavam, de certa forma, perseguindo ele, porque ele tinha muitas atitudes, segundo as professoras, muito infantil. Era aquela pessoa que sentava no chão, batia no chão, fazia voz de criança e tal. E as professoras começaram a perseguir essa criança. Quando foi lá, foi muito claro. Então, eu consegui detectar o TDAH nele, assim, Só fácil, nos primeiros minutos. Então, aí encaminhamos pro psiquiatra.
Aí ele diagnosticou o TDAH, voltamos com o prognóstico para escolas, professoras, uma delas chegou a chorar. Porque ela estava julgando a criança pensando que era mãe, e não era, ela era doente. O TDAH é é alguma coisa que tem que ser tratada na criança, né? E aí mudou totalmente, teve inclusive a ajuda do governo. Ah, sim, então, a posição do psicólogo, como faz isso aqui, né? Foi aqui. Aqui você mencionou que aqui nós acordamos, trabalho, às vezes vai para igreja, às vezes para outro lugar. Não tem muita diversão aqui para nós. Abre aspas. Para quem não busca, tem muitas, mas a maioria dos brasileiros não busca tanta. Vive na rotina. Vive na rotina. E quando você coloca, poxa, eu era formado no Brasil, no Brasil eu não precisava limpar um vaso sanitário. E a pessoa ela não tem essa direção que isso daqui é temporário, ela acaba se frustrando. Hoje nós vemos muitas pessoas frustradas. Se frustrando e tendo todo dia que fazer a mesma coisa, nós estamos caminhando para uma depressão, né? O que você falaria para essas pessoas começarem a sair desse círculo? Porque, querendo ou não, se você não tomar posição, aqui sua vida vira um círculo, que você cai em um grande problema. Aí vem problema entre marido e mulher, família, filhos. O que você tem para... É um ciclo vicioso, né, Gegel? Essa pessoa chega, primeiro ela não consegue fazer muita amizade. Então, o brasileiro aqui, ele é confinado na casa dele. Ou ele tem um grupo de uma igreja, ou senão e eu conheço muitos que são confinados em casa. Trabalha a semana inteira, de segunda a sábado, e sábado, então, ela chega em casa e vai assistir Netflix. Domingo ela descansa um pouquinho, como muito, vai em algum restaurante brasileiro e volta. A vida fica aquilo ali. Ela perde a perspectiva de vida. Então, ela... não faz planos, nada. né? Então, é uma panela de pressão, que ela está segurando aquela pressão, e não solta. E não solta. Quando a pessoa chega lá falando um pouco da parte de psicologia do Grupo Zoe, nós temos uma roda lá que ela preenche. Então, ali... nós perguntamos como é que está de 0 a 100, como é que está a sua vida sentimental, sua vida sexual, sua vida social. Então a gente vê a roda. Então, poxa, vai de 1 a 100, de 10 a 100, né? É de 10 em 10. Poxa, a vida... essa vida dela sair, divertir, essa vida social tá 0, tá 10, não pode pôr. Aí 0, ali traça um gráfico ali, exato. Né? Então é uma roda. Então você vê que a roda tá assim, a roda não anda. A roda não anda. Como é que está a sua vida financeira? A vida financeira aqui é uma das poucas coisas que sempre está ali acima dos 50%, que a pessoa ganha. Aqui ela ganha. Mas eu acredito, Gedielso, que é falta de conhecimento. A pessoa está incrustada. Aí onde eu vejo um braço da Zoe que está ajudando muito isso daí, entendeu? Então, nossos grupos de terapia, nós dividimos... Eu gosto muito de trabalhar com grupos homogêneos. Então, são grupos da mesma idade. Por exemplo, casais com filhos pequenos, nós não misturamos com casais que não têm filhos, entendeu? Casais solteiros, pessoas solteiras. Então, é uma homogeneidade para que a gente consiga fazer uma coisa em conjunta. Por exemplo, eu estou com um projeto agora da gente começar com esse grupo de casados, fazer dança de salão. Poxa, isso aí é dança de salão. Nós começamos a fazer fazer tipo... Começamos a perguntar no grupo lá, fazer uma entrevista com a galera, se elas gostariam de fazer o Iron Man. Gente, a galera com mais de 50 todos querem fazer o Iron Man. Nem sabe o que é, mas já viu alguma pessoa fazendo e tal. Quero fazer, eu quero correr, nadar e tal. Todo mundo quer fazer. Às vezes falta só aquela... Não sabe como. Vamos fazer, cara? Não sabe como. A pessoa tá lá em casa assistindo Netflix porque ela não sabe que tem um grupinho que tá fazendo um piquenique que não custa nada. Que não custa nada. Poxa, eu não tenho barco, não tenho caminhonete, e daí? Muita coisa que dá pra fazer nos parques, lá. Né? Você vai nos parques aí caminhar, cachoeira, tem futebol, tem bote, cara. Tem uma galera que custa quase 0. Só não vai pro parque ou vai fazer tudo isso aqui e fica aqui, ó, né? Telefone. Exato. Uma das coisas que eu pretendo fazer rápido com a galerinha lá, né? Um projeto que eu quero estar fazendo com os jovens para ensinar eles a importância disso daí. Por exemplo, não é o que você faz que é importante, é o estar junto. Por exemplo, as pessoas que vão para um churrasco, para comer churrasco, está com problema. O churrasco não é para comer churrasco. Um churrasco nunca foi por causa da carne. É para estar junto, entendeu? Rapaz, isso aí eu falo, eu tava falando para esse tempo atrás com uns amigos meus. Eu falo, o churrasco ele tem que demorar.
povo tá com pressa demais de comer carne. Pois é. Não é pra comer, o churrasco não foi feito comer. O churrasco foi Exato. pra juntar um outro amigo. Eu tenho uns amigos, assim, que a gente já... Esse tempo atrás... Vai acontecendo as coisas, a gente vai refletindo, né? Ele tá trabalhando comigo, chegava na hora do almoço, ele pegava o celular e... E assim, antigamente, pelo menos na hora do almoço, o pessoal conversava, pô, cara, como é que tá e tal. Ah, isso aqui, eu tô assim. Rapaz, e ele só no celular. E eu entendi o minuto dele e falei, pô, o cara que tá no break dele, eu não vou ditar o que o cara tem que fazer. E aí passou um tempo, o cara me ligou, cara, o meu pai faleceu, eu não vou trabalhar hoje. Falou, poxa, cara, desculpa, cara, e tal. E você não tem que falar, não, beleza, cara. E eu fui refletir, tá vendo? Olha o tanto que é engraçado. Hoje, cara, há um tempo atrás, eu saberia que o pai dele tava pelo menos doente. Pô, cara, meu pai tá ruim, cara, não tá legal e tal. Tá vendo? Pô, vamos orar pelo cara, fazer sei lá o que for. Pô, cara, vai dar certo. Será que tem um médico que tá tratando? Alguma coisa assim. Não, cara. As pessoas não se comunicam mais, não se conversam, não vão trocando ideia. Falam, pô, cara, tô passando isso lá em casa, cara, e tal. Porque numa dessas, o cara fala, pô, cara, tem alguém que eu conheço, ou eu tenho um psicólogo, você pode conversar com ele, cara, bate um papo. Ou, nossa, tá se sentindo sozinho. Cara, tem um grupo de futebol que a galera joga bola toda semana. E o povo tá se perdendo isso aí. Você tem que fazer isso mesmo, né? Tem que intrigar, cara. Claro. Pô, vai em cima, cara. O que você precisa, né? E realmente hoje a gente vê essa falta, né? Exato, exatamente, cara. Por exemplo, o que eu quero fazer com os jovens é convidá-los pro churrasco. Só que não vai ter churrasco, vai ter miojo. Vamos fazer miojo. Nós vamos dividir as equipes. Alguém vai preparar o miojo, alguém vai cortar a cebolinha. Nós vamos depois sentar em grupo, a gente ver um servir o outro e conversar. O que podia ter melhorado. O que aquele miojo tem a ver com a sua vida e tal. Porque não é o que se come. É o estar perto, entendeu? Uhum. Então, por exemplo, você pode ir pro melhor lugar do mundo. Você pode ir pro Havaí. Se você não tiver uma boa companhia, o local fica ruim. Não tem graça. Você não. pode ir aqui pra Helen, andar naquele rio lá que desce. Ah. Cara, se você tiver com seus Boia. amigos, vai ser inesquecível. Então, não é as coisas que cercam a vida. Não é não o são que, é o importantes. quem, né? É quem tá do seu lado. É quem tá. Então, a gente tem que começar a valorizar essas pequenas coisas, sabe? Então, a gente tem batido muito nessa tecla. Por exemplo... Nós estamos preparando, o Grupo Zoe, a nossa agência de turismo, está preparando já excursões. Porque as pessoas não sabem que aqui tem ônibus melhor que o do Brasil, com televisão, com banheiro, com geladeira. Então nós vamos para Kentucky, a gente está preparando para ver a Arca, e cabe 53 pessoas. Pô, no ônibus. aquele lugar ali é bacana, Então né? a gente... E uma das coisas que eu bato muito no meu livro é sobre o seu propósito de vida. Uhum. Eu bato muito na tecla de que a jornada ela é mais importante do que o fim. Sim. Por quê? Cara, no fim você vai passar muito pouco tempo. E na jornada você passa a vida inteira. Se a sua jornada ela for muito pobre, ela for muito, sei lá, ela for muito, se ela não tiver sentido, se você não viver aquele momento, Tem energia, você perdeu a né? vida. Eu tenho um amigo meu, pastor, perdeu a vida. ele fez até meu casamento, pastor Theo Silva. Ele falou assim que na lápide, quando a gente morre, tem lá a data que você nasceu, um tracinho e a data que você morreu. O que conta é o tracinho. Exato. Exatamente, rapaz. É aquele tracinho que é o que vale a pena. Entendeu? Exato. Então, Exatamente. eu acho muito... Eu nunca esqueci. Ele falou isso uma vez. Imagina você se matando para trabalhar aqui, que é um grande problema. Por que você está trabalhando? Por que você... eu quero juntar dinheiro porque um dia eu vou no Brasil e ali eu vou viver. Ele não está vivendo a jornada. Ele está focando no fim. E o fim é muito pouco tempo. E na grande maioria das vezes o fim é penoso. Você já perdeu a saúde, você perdeu o seu vigor. Então a gente tem que focar aqui. Temos que focar aqui. Então, voltando lá ao esquema da viagem, nós vamos para Kentucky, a gente vai ver os melhores restaurantes, a gente vai... vamos passar mini vídeos para a gente discutir durante o ônibus. E sabe o que eu quero? Eu quero que quando eu voltar, eu fazer uma reunião lá na Zoe para ver um feedback das pessoas. Eu preciso que as pessoas falam, quando eu perguntar o que você mais gostou, e elas vão ter que falar, a viagem. Não foi a Arca. Muito embora a Arca deve ser maravilhoso. Sim, ali. sim. Mas a viagem, os amigos que eu fiz, entendeu? As vezes que eu ri, os perrengues que eu passei, Sim. entendeu? Isso tem que contar. O que adianta você vir para a América, passar 10 anos aqui juntando dinheiro, sem viver e Não voltar faz, para o né? Brasil? Você deixou de viver no melhor lugar do planeta para viver, onde você tem condição de comprar e de fazer o que você quiser, e volta para um Brasil que é um país em crise. Que conselho E você aí? dá? Que conselho você dá, ô César, para quem tem um propósito
Ele tem um foco, um objetivo a cumprir, seja em qualquer lugar, seja no Brasil, seja aqui. E ele não perder essa jornada. Como que ele calcula, como você acha que ele deve calcular esse plano dele? A gente trabalha muito isso aí nessa palestra, nesse livro que eu escrevi, né? O livro é focado exatamente nisso para você. Primeira coisa, nós acreditamos, é uma nova tese de psicologia que eu tô desenvolvendo. Então, eu acredito que o grande problema da humanidade hoje não foi a Covid, não é a depressão, isso tudo é consequências. Eu acredito firmemente que o grande problema da humanidade hoje consiste no fato de você não saber para onde ir. Aquele que está perdido não é aquele que não sabe onde está, mas é aquele que não sabe para onde vai. Então, em dado momento que você estipula, você sabe o seu norte, você sabe o seu objetivo de vida, o seu propósito, aí começa o trabalho da jornada. Você está no ponto de partida, você colocou o seu GPS, você tem que ir. Então, o grande problema do psicólogo, do pastor, é ajudar você nessa jornada. Porque é ali que você morre, é ali que você se perde, é ali que você se frustra, é ali que você não chega no final, entendeu? Então, o primeiro ponto dessa minha tese é descobrir onde você está nessa jornada. Então, imagina, você está numa reta, existem apenas 2 caminhos, o certo e o errado. Vamos partir pelo pressuposto que a gente está no errado. Quem está no caminho certo? Aquele cara que rompeu, ele está onde quer, ele gosta do trabalho, ele curte a segunda-feira, os filhos dele, ele é o melhor amigo dos filhos dele, ele ama a esposa que tem, esse cara está no caminho certo, esse cara não tem que mexer em nada. Continua assim, tá seja andando, um exemplo. né? A roda está girando. Deixa a gente ver como é que é pra gente fazer igual. Mas vamos esquecer um pouco isso. Vamos colocar isso aqui de banho-maria e vamos trabalhar as pessoas que estão no caminho errado. No caminho errado você pode estar em 5 pontos. E nós precisamos descobrir quais são esses 5 pontos para a partir de então te ajudar nessa jornada. Primeiro ponto. A pessoa está no caminho errado sem saber. Pô, estou no caminho errado. Mas eu não sei que eu estou no caminho errado. Parece que eu estou no caminho certo. Você percebe uma pessoa frustrada, sem sonho, uma pessoa opaca. Eu trabalho muito essa história do leão. O leão, quando você prende o leão, no primeiro ano, primeiros meses que ele está lá, ele tem aquele sangue nos olhos. Ele anda para lá e para cá querendo achar um ponto para sair, quer atacar e tal. Depois de alguns anos, ele perdeu o brilho. Ele deita e espera a vida acontecer. Então, as pessoas que estão no caminho errado sem saber, é como aquele leão, ele perdeu a força de vida. Só está deixando a vida. Ele está esperando a morte chegar. Olha que coisa triste. As pessoas que não têm um propósito de vida e pensa que está no caminho errado, no caminho certo, está frustrada porque ela não tem... Você sabe aquela paixão da vida? Ela não tem. Ela não tem aquele fogo, aquele brilho no olhar, entendeu? Você liga para ela, é sempre oi. Como é que tá? Vamos ver. Levando, né, cara? É correndo atrás de quem não corre atrás da gente, né? Exato. Ah, cara, é um leão de cada... Nossa, a pessoa com a energia lá embaixo, né? A síndrome da Gabriela, eu nasci assim. Nossa, Deus do céu. Vou viver assim, você sempre assim, acabou. Então a pessoa está no caminho errado sem saber. Ela não quer tomar, ela não tem iniciativa, não tem o que fazer. Essa pessoa é terrível. Porque você pode chegar para ela, mostrar 1000 coisas, mostrar técnicas de PNL, mostrar o verdadeiro objetivo, mostrar que tem uma vida depois do arco-íris que é maravilhosa. Poxa vida, a vida não acaba ali, a vida E não tem jeito, César? Tem, claro que tem. Pra quem tá assim hoje, Claro sentindo e vendo, pô, o que essa pessoa tem que fazer? Descobrir quem ela é. Primeiro ponto. Isso é a segunda parte do livro. Então, antes de você predeterminar e você começar o conserto da sua vida, tem que saber quem você é. Por quê? Sem você ter uma perspectiva verdadeira do seu verdadeiro eu, é muito provável que o caminho que você toma vai te levar para o abismo. Por exemplo, se você é um peixe, você tem que ir para a água. Se você é uma águia, você tem que ir para o céu. Se é um leão, vai para o meio da floresta. Quem é você? Então, antes de saber quem você é difícil te ajudar. Então, a pessoa está lá, frustrada, jogada no sofá, já criou até raízes no sofá, porque ela não sabe quem ela é. Antes de eu esquecer, eu ouvi uma analogia que eu achei genial. Um cara chamado Paulo Borges Jr. Eu falo assim, a pior coisa, e hoje acontece, o trabalho deles era fazer com que a goiabeira produzisse boas goiabas. Porque o cara, às vezes, é uma goiabeira e ele tá querendo produzir abacates. Porque a gente existe no mundo, todos os coaches, todo mundo fala, ó, o que você tem que fazer é produzir abacate, porque é abacate que dá dinheiro, é o abacate que é o bom, é o abacate que dá status. Então o cara ali tá como goiabeira tentando produzir um abacate ruim,
que nunca vai ser bom. E nunca vai produzir, né? Nunca vai Então, o conseguir. que ele tem que descobrir? O que você está falando é que ele descobrir que ele é uma goiabeira Exato. e falar assim, pô, eu tenho que produzir goiabas. Exato. Entendeu? Exato. E não ir pelos outros, o que tá na moda, o que tá dando certo, né? Exato. Por exemplo, quando você trabalha a identidade das pessoas, você tem que fazer um retrocesso, voltar. Lembra que eu te falei das encruzilhadas? Em algum ponto, numa encruzilhada passada, ela pegou um caminho muito errado e se frustrou. Ela colocou toda a energia dela naquele caminho que ela não sabia que era errado. Ao ponto dela desistir, não, eu tô aqui mesmo. Pessoas que estão no trabalho, trabalhando, eu conversei com pessoas que estão há 40 anos no mesmo trabalho, frustrado, ele chega segunda-feira. Quando ele chega segunda-feira, ele fala, meu Deus do céu, até chegar a sexta, é aquele cara que vai pro banheiro, senta no vaso, eu vou contar 5 minutos aqui para passar 5 minutos das 8 horas que eu tenho que passar aqui. Esse cara morreu, esse cara Ele acabou. odeia estar ali, Odeia. né? Aí você fala, sai! Ele fala, não, tá faltando só 5 anos para me aposentar. E depois? Depois eu não sei. Depois vamos ver. Porque o aposentar, o objetivo da aposentadoria é você viver mais intensamente do que você tá fazendo, entendeu? Não é você parar. Com menos esforço, né? Você para e você morre. Supostamente. E aí você vai. Quando você descobre o primeiro ponto, né? A pessoa está no caminho errado sem saber que está no caminho errado. Primeira coisa, descobrir quem ela é. A gente trabalha muito, nós despimos a pessoa das máscaras que ela se autoimpôs, entendeu? Então, uma pessoa que está lá vendo filme de Netflix todo final de semana, sem uma perspectiva, sem um amigo, tem 200 amigos na internet, melhores amigos do mundo, mas nenhum físico. Ela não consegue se portar na frente de uma pessoa física. Então ela criou uma falsa expectativa que chega até a parecer uma esquizofrenia. Ela é uma pessoa na internet, sem ser na internet ela é outra pessoa. Então na internet ela é a pessoa que tem mais amiga, pessoa alegre pra caramba, e fora da internet ela é depressiva. Quando você pega uma pessoa dessa e os amigos dela descobrem que ela está em depressão, ela não acredita. Porque aquela pessoa que incentivava, que tudo, é aquela pessoa que está no caminho errado. Outro ponto, quando você está no caminho errado, você sabe que está no caminho errado, mas não quer mudar. Esse é outro dos 5. É o segundo. Eu estou no caminho errado, mas não quero mudar. Não, tá bom aqui, agora não dá mais Eu tô tempo. consciente que eu tô no caminho errado. Não dá mais. Não dá mais. César, uma pergunta. Estados Unidos é um lugar onde que o poder aquisitivo te oferece várias coisas. O que eu quero ter determina quem sou eu? Não Por quê? acredito. Mas eu posso viver nesse meu mundo de achar que eu estou sendo guiado correto porque eu quero ter. Então, para que eu tenha isso daqui, muitas pessoas chegam aqui e colocam a visão. Quero ter um carro, quero ter uma casa, quero ter uma lancha, quero ter. E ele acaba que, porque ele quer ter, ele perde a verdadeira identidade, cria uma nova identidade. E por mais que ele está chegando perto, como você pode conciliar isso daí? Ou como você pode se apartar? Porque muitas vezes o eu quero ter tá te levando a lugar nenhum. Exato. Gedielson, existe um ponto na psicologia que nós trabalhamos muito profundamente esse ponto. Por exemplo, a diferença entre sucesso e felicidade. Quando você entende esse princípio, o querer e o possuir não te domina mais. Qual a diferença entre você ser feliz e você ter sucesso? Entre sucesso e felicidade. O sucesso consiste exatamente nisso. Você conseguir aquilo que você quer. Por exemplo, Gedielson, eu quero agora comprar uma Ferrari 2025. E ele trabalha feito um condenado, as empresas dele consegue devolver isso em finanças para ele, compra a Ferrari de último modelo. Ele conseguiu, ele teve sucesso. Conseguiu. Aí na hora que ele tem a Ferrari, não, eu quero a Ferrari agora 2000. É a mesma coisa do iPhone. Comprei o iPhone, não sei qual que é agora, o meu é Samsung. Compro o último iPhone, o ano que vem, quando sai o outro, não mudou nada, mas é porque é o outro. É o amor platônico. Porque, é o não, desejo que você não tem, né? É por causa isso que exatamente acontece. dessa diferença. Na hora que você tem, você não deseja mais. Esse aqui é Exato. outro. Porque o sucesso, ele consiste no fato de você conseguir o que você quer. E a felicidade é o inverso. É você querer o que você conseguiu. O que é? Eu posso ter um Fusca, eu posso ter um carro 2001. Eu tô feliz com aquele carro. Ele me leva onde eu quero. Você não acha que hoje, com internet, Instagram, tem muita gente pregando que o cara não é feliz se ele quiser só ter o Fusca? Com certeza. Não tem? As máscaras, o cara... O cara fala, pô, cara, tu tem só esse Fusca, você não é feliz, mano. Exato. Você tem que ter um carro tal. E você tem que morar em tal casa.
E o cara fala, pô, mas eu tô aqui de boa, cara, com o meu Fusca, cara. Eu amo o Fusca. Não, mas aí você não tem sucesso na vida. Exato. Aí o cara começa a falar, pô, mas o que eu tenho que fazer então? Então você tem que ter um outro carro. Você tem que ter outra casa. Você tem que vestir de jeito diferente. E o cara só quer paz, né? Exato. Entendeu? E ele perde a paz, porque ele vai fazer dívida, vai trabalhar o dobro, vai deixar a família para comprar o carro, para ele ser o que não é. Você lembra? Voltando naquela mesma tecla. Então, ter sucesso é você conseguir, é você querer tudo isso aí. E conseguir, você obteve sucesso. Mas não É ser eficiente no seu planejamento. Mas a felicidade é o caminho inverso, é você querer o que você conseguiu. E o sucesso é o inverso, você conseguir aquilo que você quer. E a Bíblia fala que os olhos nunca se cansam de ver e nem o coração de querer. Você nunca vai ser satisfeito. O Leandro Carnal, quem não segue aquele monstro, animal, segue. Ele conta, né? Poxa vida, eu ia para os Estados Unidos sempre, leal. No voo, eu sempre pegava o voo econômico. Poxa, legal, eu fui para Miami. Aí, e daí, temos algo em comum. que eu fui assim, daqui até lá, não dava nem para fazer assim com o braço. Eu fui daqui desse jeito assim, ó. Porque as do lado colocava o braço assim, eu aqui. Nossa, Deus do céu. Econômico. Aí um belo dia eu consegui, por causa de um jogo que fizeram lá, eu fui numa passagem executiva. Eu falei, meu Deus, isso é vida. Cara, Foi assim, ninguém do meu lado. Poxa, você sabe? fui para Miami de voo executivo, a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E contou pros amigos, até que um dia ele andou de primeira classe. Quando ele andou em primeira classe, eu falei, meu Deus, como eu consegui viajar em classe executiva? Então ele foi igual eu. Primeira classe é outro nível. Até que ele ouviu que tinha uma classe ultra primeira, não sei como é que é, daqueles voos lá dos árabes. Sim. Você tem um apartamento, você dentro do avião. Aí falou, não, isso que é... Ou seja, você nunca vai estar satisfeito. Depois que você viaja de primeira classe, eu viajei umas 3 vezes com buddy pads, esses negócios também. Você começa a não existir classe econômica. Lá em casa a gente tem a primeira classe, executiva e classe animal. Que, meu Deus do céu, cara. Aquilo ali é tenso. Depois que você foi uma vez... A primeira vez que eu viajei de classe... De primeira classe, eu entrei no avião, né? Falei assim, poxa, cara, fui de terno e tal. Era um buddy pass, um cara que era piloto, 20 anos. Então você tinha a chance de ir. Na hora que eu entrei lá, e a passagem de uma primeira classe, na época, lá era uns $20 mil, assim. Era assim, 18, é muito caro. E eu vi um cara com 4 meninos, cara, e a mulher indo viajar de primeira classe. Falei, o que esse cara faz, mano? Descobri. É muito puxado. Agora, a minha pergunta é o seguinte. A pessoa que tá nessa situação, ela sabe que ela tá nessa situação? No qual? O de querer? De querer. O cara, ele tá nessa segunda que você falou. Porque. Entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando? Sabe, esse ele já sabe. Ele sabe que tá no caminho errado. Porque ele descobriu que existe um porquê dele estar aqui. Ele descobriu que existe um propósito. Ele descobriu que, poxa vida, eu tenho tanta coisa que flui na minha vida, por que eu nunca trabalhei nisso? Por que eu nunca corri atrás? Aí ele começa a ficar inconformado. Aí ele tem as opções. Poxa, mas eu não quero, já não dá mais. Ele desistiu. Aí existe mais 3 pontos. Ele tá no caminho errado e ele já tá vendo como é que faz para voltar. Ele já tá buscando o retorno. Ok. Isso ele procrastina, a procrastinação, porque a curva tá bem ali, ele deixa para próxima. Porque a mudança assusta ele. Fica com medo, né? O quarto ponto é aquela pessoa que ele descobriu que tá no caminho errado, ficou tão assim, apavorado, inconformado, que ele parou. Ele estacionou. Não, eu preciso de repensar, preciso de fazer alguns cursos, eu preciso de alguns conselhos, porque eu tenho que... Minha vida não pode ficar andar, assim, né? Tá parado. E é um ponto muito ruim, porque, muito embora ele não tá perdendo quilometragem, ele tá perdendo tempo. E tempo é um passivo muito mais caro do que... Que não volta mais. Do que a quilometragem, muito mais. E o último, né, o quinto, é aquele que descobriu que tá no caminho errado e já tá voltando pra encruzilhada, pro momento de decisão. Já está voltando para esse ponto. Então, nós trabalhamos isso. Então, nós temos que trazer o cara para o momento de nova decisão. E agora é mais fácil, porque agora ele é sabedor para onde ele tem que ir. Ele é sabedor de quem ele é. Então, por que não? Mas aí entra outro ponto. Você sabe para onde vai, você sabe para onde deve ir, você sabe o seu propósito de vida, você já trabalhou, nós já trabalhamos todos aqueles pontos inatos. O que é natural de você, que vai ajudar você a compor o seu caminho, o seu norte. Você sabe quem você é, você conhece o seu potencial, você sabe suas aptidões. As suas aptidões têm tudo a ver com o seu caminho. Por exemplo, imagina você acordando
numa cabana, no meio de uma floresta, você nem sabia que estava lá, você acordou do nada ali, e aí você abre a porta da cabana perdido e você vê na sua frente um rio, você vê a mata densa e você vê as montanhas. Se você for um alpinista de primeira linha, para onde você vai? Para as montanhas. Cara, e se você tiver uma bússola natural dentro da sua cabeça, você viveu a vida inteira fazendo camping, fazendo trilha, para onde você vai? Mata. E se você sabe fazer jangada, se a água, você sabe pescar sem linha de anzol, você sabe fazer arma, para onde você vai para a água. Então, as aptidões que você tem tudo a ver com a sua jornada. Isso aí é mais ou menos como a passagem que fala da semente nas pedras? Não. As sementes Que algumas sementes foram lançadas à beira do caminho. Não, aí fala da palavra, né? Quando Deus, ele fala assim, poxa, quando a palavra é dita, quando você vai na igreja e o pastor está pregando, a palavra que ele está lançando, que é a semente, às vezes cai numa terra boa demais, às vezes cai numa terra ruim, com outra pedra, com os espinhos, com então pedra. é outra coisa. Você fala sobre o receber a palavra de Deus. É Eu diferente. digo assim, são etapas, né? São etapas. São etapas. Eu nem diria etapa, eu diria circunstâncias. Fases, né? da vida, né? Circunstâncias da sua vida ali. Então, aí você sabe para onde vai, sabe quem você é, conhece suas aptidões. Tem outro problema. Você está pronto para a jornada. Você sabe para onde tem que ir. Só que tem uma pedra de chumbo amarrada no seu calcanhar. O que é isso? São traumas. São feridas de alma que você está carregando. São coisas que aconteceu, talvez até na sua fase intrauterina, que vai atrapalhar a sua jornada. É um peso que você carrega, que é um peso morto, que vai atrair animais selvagens, que vai te atrasar na jornada e vai fazer você perder o passo. Então você tem que trabalhar. Aí eu quero entrar com um cara que é muito falado hoje, que é Pablo Marçal. Porém, antes disso, pede pra galera seguir nós lá, pra eles não ficarem perdidos aí. Vai lá, fala pra seguir lá. Vai. Não, pedi isso Vai, não. Van Clay. Não, pedi. Só... A galera vai ficar perdida. Fala assim, segue aí, velho. Esse tem é muito Ô, chato. Rafael, ajuda aí, velho. Inscreve no canal. Não, curte o fala. vídeo. Não, eu. Então você Mas que... quem quer escrever, escreve. Quem quer. Eu vou ficar. Esse tem é muito chato. Então tá. Fala pra galera aí, então. Faz o seu comercial. Vou fazer certinho então aí, ó. Você pra não ficar perdido, se inscreva lá, dá o like, ativa o sininho, comenta. O que mais? Dá o hashtag, dá aviãozinho, compartilha. Faz screenshot, ó. Tô compartilhando, ok? Tudo que você precisar, faz aí. Pra você ficar ligado nos conteúdos que nós estamos colocando e bombando. Isso aqui é muito interessante. Isso aqui pode mudar a vida, o percurso de uma pessoa. Às vezes a pessoa pegou uma frasinha, grava, 100%. scream e manda pra alguém aí, ó. Exato. Agora, Pablo Marçal. Hoje nós vemos que Pablo Marçal é um dos caras que mais é comentado hoje na internet sobre psicologia, sobre os drives mental. Quando você está em um caminho até que você enxerga, você vai absorver muito lixo. E ele fala muito sobre esse você tirar o lixo, tirar aquilo que você acreditava que era correto e era só trava. Como é que vocês fazem pra você, como diz, fazer essa pessoa vomitar, colocar pra fora isso daí? A ressignificação, né, que os coaches usam muito. Não tem como, né? Você tá com um copo, o copo tá sujo, não tem como você colocar mais água. Você tem que tirar tudo aquilo que tá sujo. Então, se você tem aquilo dentro, você não consegue colocar mais nada porque tá cheio. Tem que pôr pra fora. Eu gosto muito do Pablo Marçal como pessoa. E eu não sou partidário de tudo que ele fala, principalmente quando ele fala de coisas relacionadas à teologia. Eu acho que ele peca muito. Mas o Pablo ele me conquistou definitivamente pelo fato, a forma que a esposa dele olha para ele. Aquela forma apaixonada, admiradora. Então, aquele cara já tem o meu voto se não tivesse mais nada. E ele é doido, né? A Só mulher, pelo pra fato aguentar dele ele, ser, tem que ser apaixonada. Ou seja, a forma com que a esposa dele olha para ele realmente me conquistou. Me conquistou. Então, poxa vida, se ele pode ter falado em tudo, mas se ele conseguiu isso aí, para mim ele já é um vitorioso. Eu tenho um negócio com ele, assim, eu gosto de algumas coisas, de outras. Uma coisa que eu já admiro no Pablo é que ele é íntegro. Ele é, na sua frente ele é de jeito, na frente de um presidente ele é de jeito, na frente da Câmara ele é de jeito, na rua ele é de jeito. Então, se você gostou bem dele,
Se É você aquilo, não usa, né? é aquilo ali, cara. Pô, é tipo assim, eu sou isso aqui. Se estiver bom pra você, nós andamos juntos. Se não tiver, tá tudo certo. Ele não fica desse jeito, eu sou com você. Com aquele outro, eu sou de outro jeito. Qualquer lugar que você vê, qualquer programa, qualquer curso, qualquer Instagram, ele é o mesmo, cara. Pô, isso aí é de aplaudir, mano. É que nem o Thiago Brunet. Thiago Brunet, ele não é tão agressivo como o Pablo Marçal, mas Thiago Brunet também vem trocando filosofia, crenças, e até aquele livro que ele tem lá, é um Café com Deus, aquele livro virou febre. E eu acho que no momento que nós estamos vivendo hoje, talvez no passado teve pessoas boas também, mas com a internet e toda essa loucura que nós estamos vivendo hoje, você tem muita comida. Esse também é um outro problema. Hoje você tem muita informação, né? Isso, falou bem. Você tem muita informação. Pouco conhecimento. Se você ficar pegando um pouquinho daqui, um pouquinho de lá, outro pouquinho de cá, e não souber peneirar, você fica doido, velho. Que uma pessoa fala uma coisa, aí vem o outro e fala, não, você tem que fazer do outro jeito. Aí vem o outro e fala assim, não, teu pai que te travou, aí você vai lá, coloca a culpa. Não sabe destravar, coloca a culpa no Vira seu um pai. caminho sem fim, né, cara? Um Exato, ciclo sem E fim. essa bagunça? Como a gente peneirar, Olha, César? pra você ver, é muito complicado, muito complicado. Eu me lembro que uma das primeiras igrejas que eu ajudei aqui, nós fizeram uma reunião com jovens e exatamente isso, para tratar feridas de alma. E eu me lembro que eu cheguei lá, já tinha começado. Quando eu cheguei lá, eles tinham apagado as luzes do local, cheio de adolescentes tocando em feridas de alma. Então, o que é feridas de alma? Poxa, você começa a falar alguém aqui teve algum problema com o pai te machucou, teve alguma coisa? Sempre tem. Isso é terrível. Porque o que é a ferida? A ferida, imagina, você cortou o braço, e aí você pega um algodão, bota um gás, bota um esparadrapo e esquece aquilo ali. A ferida tá lá, ela nunca sarou. Pelo contrário, ela tá infeccionada. Todo mundo que chega perto, você esconde o braço. Você não quer que ninguém saiba daquilo ali. Então, quando você tira aquilo ali começa a doer muito. O que aconteceu? Eu cheguei lá, tava tudo escuro. Me deu um desespero. Eu falei, como eles estão lendo a fisionomia dessa galerinha aqui? O que está acontecendo? A linguagem corporal. Como é que tá? O que está passando? Como é que eu vou ver? Como o psicólogo ou até o pastor vai ver o que está acontecendo se está no escuro? Eu sei que depois disso, uma dessas meninas que estava lá tentou suicídio. Por quê? Porque as pessoas, sem ter o conhecimento, entra nesse campo muito perigoso, toca na ferida e não sabe arrumar aquilo ali. Então, poxa vida, a menina, é legal quando a gente estuda o inconsciente, muitas das vezes o inconsciente bloqueia aquilo para você não lembrar, porque você não tem condição de tratar aquilo agora. Se protege mesmo, né? É proteção. Por exemplo, tem casos de de crianças que foram estupradas e não lembra. Como uma criança vai esquecer de um episódio desse? O inconsciente protegendo. Aí o cara fica querendo forçar, o cara lembrar até lembrar. Lembra. Aí ele fala, lembrei, Lembra. pô, que isso, cara? E aí a pessoa lembra Não daquilo, sabe não lidar sabe com lidar com aquilo. aquilo. Suicídio. Vira trauma. Carrega. Com certeza. Não, o trauma já tá lá, né? Então, quando ela pega aquilo ali e não sabe tratar, a maioria dos suicídios vem disso aí. Causa um dano, a pessoa que não tem conhecimento causa um dano. É muito perigoso. Então é muito fácil. Você pega é aquilo que você falou. Olha, eu vou falar, e agora tem outra coisa que eu quero aconselhar aqui para as pessoas tomarem muito cuidado com esse esquema dos temperamentos. Já ouviram isso aí? De sanguíneo, colérico, tal. Isso é o signo do crente. Só serve para isso. Então, como você pode... E é uma coisa para as pessoas saberem, a psicologia nunca aceitou isso daí. Nunca... Não tem base. É mesmo? Não tem base. Isso, não tem base psicológica. É uma coisa de 1904, 1905. Nunca foi estudada a fundo. Então, como o crente não pode trabalhar com signo, porque é pecado... Aí criou isso aí. Não foi bem criar para isso, né? Mas usa para isso. Mas então, não tem nada, ô César, nada, assim, você fala assim... Assim como, se você falar qual signo que você é, eu vou te falar as características que tem no seu signo. E eu vou acertar na maioria das vezes. Por exemplo, uma pessoa que fala, não, eu sou colérico. Sim. Colérico e tal, vai lá, qual que é o magma do sangue e tal, essa pessoa, ela é nervosa, ela faz isso, faz isso. Você adota aquilo como é verdade, não, eu sou assim porque eu sou colérico. Mas como é que funciona o esquema das personalidades? Por exemplo, isso não é personalidade, isso é temperamento. Não, sim, é mais... eu digo assim, ó, personalidade dela. Eu tenho duas meninas.
Eu tenho uma que ela é toda estourada. Toda, nossa, e vê, e vai fazer. Se a pessoa tiver precisando de uma coisa dela, vai ajuda, e vai, e ela ouve os negócios e tal. Aí a outra, esse é com a sanguíneo que eles falam? Eu sei responder essa aí. Essa aí é ser ela, sua filha, que ela aparecer com você, e a outra. Não, com a a mãe outra dela. que parece comigo. A outra é mais fica na dela. Fica na dela assim, se aqui tiver caído, não fui eu que derrubei. E fica. Então, assim, eu jurava que isso aí tinha mesmo, que é. Eu não sei os nomes. A minha Olha, esposa, ela manja muito disso. Isso aí eu não sei. Tem muito. Acerta. Assim como você pegar os signos e for falar, vai acertar muita coisa. Muita coisa. Não quero saber qual é o signo de vocês, porque eu acho que isso é um aprisionamento também. Mas se vocês falarem qual é, eu vou dizer quais são as particularidades daquele signo. Ah, mas de signo eu não acredito mesmo, não. Mas quando você pega. E tem muito a ver, quando você pega os temperamentos. Então, os signos têm os seus elementos. Então, são 4 grupos de 3. Então, cada um tem o seu elemento. O elemento fogo são os coléricos. Tem tudo a ver, então tem que tomar muito cuidado. Eu vi isso aí uma vez, esse Tem que tomar negócio. muito cuidado, porque você não pode pegar uma pessoa, por exemplo, você não pode dividir a humanidade em 4 tipos de temperamento. Existem N tipos. Por exemplo, vou te dar um exemplo que desqualifica. Eu estudei isso quando eu tinha 16 anos de idade. Estou com 50. 16 anos de idade, lá na minha igreja eu fiz um quadro dos temperamentos, coloquei. Isso é antigo. Isso é antigo. Então, você pega o temperamento colérico. Você fala para as pessoas que são mais enérgicas, ela se encaixa naquilo ali e se aprisiona naquilo ali. Ela fica de certa forma, justificando o seu isso jeito que eu por penso. aquilo. O cara Agora, usa imagina. uma carta, ele tem uma carta, uma Essa- carta. não, eu sou colérico. Não, Eu sou esse é o colérico. seu jeitão. Assim. Mas veja bem, vamos pegar o temperamento sanguíneo, vamos pegar um personagem bíblico, Pedro. Pedro é o temperamento mais Sim, sanguíneo agora que pronto. tem. Só que uma das particularidades do temperamento sanguíneo é a covardia. O sanguíneo é covarde. Então o sanguíneo é aquele cara que é macho, assim, quer falar, pode vir que a gente vai enfrentar cima e tal. Na hora que o bicho pega, ele é o primeiro que corre. Olha só. O sanguíneo, das falhas do temperamento sanguíneo é a covardia. Pedro, no final da vida dele, ele foi onde não devia ir, chegou lá, o pessoal, não, você vai morrer. Você vai morrer crucificado. Ele falou, então me crucifique de cabeça para Mas baixo. não sai daqui. Para baixo, porque eu não sou digno de morrer. Que covardia tem aí? Nada. Você tá vendo como não encaixa? Como não encaixa. Então, é muito perigoso você se engessar. Porque quando você estuda, no meu livro eu explico os outros 2, né? Tem os 5 bigs, que é os temperamentos estudados por Harvard. Esse sim, você pega 16 tipos de temperamentos que pode ser trabalhado. Você pega, por exemplo, 4 tipos de pessoas que podem, usando o termo ali que as pessoas conhecem, colérico. Então, como é que você pode falar que todo colérico é igual? Não tem como. Não é? Então, como é que você pode vestir uma roupa dessa, um gesso desse e achar que é verdade? Então, tem que tomar muito cuidado. Aquele cuidado você com deve isso. ter lido já, aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Demais. Aquilo ali, Sim. aquilo ali Não, faz aquilo é muito, aquilo ali é psicologia. psicologia. Claro. Olha, os Porque temperamentos... esse livro, aquele das 5 linguagens, para mim faz muito mais sentido do que os temperamentos. Eu tava uma vez estudando esse negocinho e o cara deu um exemplo que eu achei interessante. Ele falou assim, você tá numa sala. Vamos dar um exemplo aqui, ó. E aí, o ar-condicionado tá muito frio. O que você faz? Você vai lá e abaixa o ar-condicionado no meio. Todo mundo vai lá, levanta e abaixa. Ou você fala, não, eu não fui eu, não sou eu, vou ficar aqui com você. A maneira com que você reage àquilo ali tá ligado meio ao seu temperamento ou a sua linguagem, alguma coisa assim, ou você não consegue calcular isso aí? Não dá para calcular, mas só que vai muito mais além disso. Por exemplo, a gente vai falar da personalidade da pessoa. Isso. Tem muito mais coisa envolvida. O temperamento é um ponto da personalidade. Um dos pontos. Você não pode pegar todo... Resumindo... você é isso, não pode, é crime. É criminoso você falar uma coisa dessa. Então, por exemplo, a personalidade tem tudo a ver com o meio que você segue. Por exemplo, tem um colega que foi criado a pão de ló, tem um colega que foi criado na fábrica de completamente carvão. diferente. Então, você tem que levar em consideração que o meio influencia o seu caráter e o seu temperamento. Entendi. Então, tem muita coisa. Então, é muito perigoso você engessar as pessoas, né? Eu acho que é muito leviano. É muito desaconselhável. Então, quando você estuda realmente
pega a parte de psicologia, estuda os temperamentos que realmente são aceitos no meio psicológico, vai muito além disso. Muito além disso. Por exemplo, quando você estuda os temperamentos 5-bit, que eu gosto Sim. muito. Então, nós estudamos a forma que você recebe a pancada. Como é que Sim. você reage quando você é pressionado. Então, tem tudo isso daí. Então, tem muita coisa. O meio, como é que você convive no meio. Então, tem vários pontos que se estudam nos temperamentos. Então, dali se faz 24, 16 tipos de temperamento para cada um. Aquele negócio do marshmallow com as crianças, não é? Não tem aquele Tudo, teste? tudo. Aquilo ali você Não tem nada a ver com consegue... temperamento. Mas você consegue mesmo diagnosticar alguma coisa assim? Claro, com certeza. Mas é ansiedade. Não tem a ver isso com temperamento nenhum. Não, por isso que eu tô falando. Porque tem uns negócios que você fala, pô, isso aí faz Exato. sentido. Marshmallow é Você doce. vai comer agora, vai comer depois. Fala um desses testes que tem aí que é bacana. Tem muito, tem muito. O principal teste que eu gosto muito de trabalhar é um teste que nós fazemos para detectar o aprisionamento em relação a como é que fala? A história regressa, né? Sobre tradições. Porque a tradição, ela te limita. Ela cria coisas na sua cabeça que te prende. Isso é terrível. Então, uma das coisas que eu falo muito para os jovens e uso isso aí, para a gente detectar e para que as pessoas detectem o aprisionamento a nível de raízes que está em você. Quando eu comecei o meu curso de psicologia, eu tive acesso a um teste com macaco. Como é que era o teste? Pegava uma sala gigantesca, uma sala de 30 por 30 lá, um galpão. Aí eles colocaram uma gaiola lá. Uma gaiola grande, uma gaiola de 5 por 5, grandona lá, 10 por 10. E ali eles colocaram um pau, e lá na ponta do pau, uma abertura pelo teto, onde eles tinham a intenção de colocar um cacho de banana. Eles colocaram uma mangueira com água gelada, com uma pressão fortíssima, e começou o teste. Colocou 5 macacos lá. E aí, na hora que colocou 5 macacos, colocou o cacho de banana. Foram lá, comer a banana, legal e tal. Aí começou o teste. Na hora que eles colocou o cacho, quando o primeiro macaco subia, os 4 que estavam embaixo levavam água. E eles não conseguiam sair, ficavam gritando o tempo inteiro, o outro comendo banana. E eles não, porque era tão forte a pressão que você jogava ele longe. Derrubava ele. E eles, aí tirava. Aí o macaco descia, todo mundo molhado, os macacos lá, arrasado, e o outro sem saber o que estava acontecendo. Barriga cheia. No outro dia, mesma coisa. Um macaco mais corajoso subia e os outros 4. Levava Até que água. todo mundo sabia. Poxa, Desse quando alguém esquema. só para comer banana, a gente leva água. E o que eles fizeram? Os macacos, olha o que desenvolveram. Na hora que colocava a banana, quando o primeiro macaco pisava no pé, os 4 pegavam ele e davam uma E batia no que lá? Batia até quase matar o macaco. Para os outros não... Ninguém subia, a Isso, banana ficava mas podre. isso E aí é o outro genial, ia assim. tal, quase matava. De repente a banana estava lá, macaco nenhum subia. E aí começou. Trocaram um macaco. Colocou um macaco que nunca tinha levado participado. banho. Na hora que colocou a banana lá, o que o macaco fez? O que nunca tinha levado Foi banho. lá. Subiu. Pegaram ele no meio, mas quase mataram o macaco aí. Mas o que O tá que eu acontecendo fiz? aqui? Não pode comer banana mais aqui nesse... E aí trocou mais um. E nisso o macaco que nunca levou água, quando um subia, batia também. Batia no macaco sem saber por que estava batendo. Trocaram 5 macacos. E os 5 macacos nunca levou banho de água. E batia no macaco. O que subia apanhava. Por quê? Por que ele batia? Por que ele estava apanhando? Não sabia. Tradição. Então tem coisas que na nossa vida está acontecendo por causa de tradições que não funcionam mais. Então você tem medo. Por exemplo, eu lembro uma vez que a minha mãe me contou uma história que me aprisionou. Ela falou assim, poxa, tem uma história que a minha mãe me contava que quando a gente dorme destampado, vem não sei quem e puxa o pé. Eu, com 15 anos de idade, dormia tampado naquele calorão. Eu lembro que eu fui... Para quem é de Goiás, eu fui uma vez lá para o sul de Goiás, na cidade mais quente de Goiás, lá que eu esqueci o nome, no acampamento de jovem, todo mundo sem camisa, naquele calorão insuportável, coberta. Aí o meu amigo, o que você tá fazendo, rapaz? Você tá doido? E eu suado lá, mas não conseguia. Não conseguia dormir pelo calor e não conseguia destampar. Aí eu destampei. Dormi, sossegado. Quebrou aquele... Era uma tradição que não funcionava mais. Então, muitos têm esse paradigma, tem essa coisa que precisa ser quebrada. Precisa de ser ressignificada. Mas entendeu? se varrer o pé da mãe é perigoso, né? Morre, né? César, que loucura essa conversa, viu? Então, tem muito... Precisamos, cara. Precisamos ajudar as pessoas a ressignificar. Muitas pessoas estão naquela, só para não delongar muito, pessoas estão trabalhando feito um condenado porque aprendeu com um pai que tem que juntar dinheiro para velhice.
esquece de viver. Tradição. Tem um negócio do macaco, ok? Não é mais ou menos, mas acontece com muitas pessoas. Você chegou, trabalhou comigo no flooring. A maioria das pessoas, elas vão continuar 10, 50 anos ali fazendo flooring. Porque é uma coisa que uma pessoa vem e faz. Você foi para um lado bem interessante. Sim, ganha um dinheiro bom. Plumber, que é o encanador, e eletricista. Você já viu uma visão totalmente diferente. Dali você começou a para outra visão. Isso daí acontece na nossa sociedade, essa visão de não, você sabe fazer, aprendeu a fazer tile, você vai ter que só fazer tile, porque se você for para uma outra profissão, você vai ter que começar do zero e você não vai prosperar. Gedielson, eu diria, abordaria 2 pontos muito importantes. O primeiro livro que eu li, eu acho que eu tinha 9, 10 anos de idade, chamava Otimismo em Gotas. E eu aprendi o livro era o seguinte, tinha 2, 3 ditados populares em cada página. Então, uma delas dizia o seguinte, que sábio não é aquele que sabe tudo de alguma coisa, mas alguma coisa de tudo. E eu fiquei com aquilo, poxa, então sábio é aquele que sabe um monte de coisa, de várias coisas. No decorrer da minha vida, eu descobri que foi um erro gigantesco, uma mentira que me contaram que eu segui a vida inteira. Porque hoje quem realmente faz alguma coisa é aquele que se foca em uma coisa só. Então, o especialista é aquele que ganha dinheiro. Por exemplo, você pode contratar um monte de gente para fazer tile, tanto que for. Mas um dia que você pega uma mansão para fazer, com aquele banheiro de altíssimo padrão, quem que você chama? Especialista. O top. Esse cara é o que ganha dinheiro. E o pessoal não entende isso, né? Eu vejo aqui o pessoal anunciando para pegar trabalho, sem zoar. O cara colocou lá, eu faço tile, faço cerâmica, faço carpete, faço vinil, faço logo de empresa. Não, sério mesmo, cara. E fotografia. Eu sou coach. Eu falei, Tô fazendo curso de mano do coach. céu, mano do céu, cara. Pô, mano, esse cara precisa dele. Ele Sabe nada. Ele não sabe nada. Ninguém leva esse cara. Ninguém. E assim, o cara não sabe nem se vender. Às vezes é bem isso aí, Exato. né? Chega lá, o que você faz? Cara, eu sou pintor, coloco tile, sou plumber. Aí você já vê um peão que aprendeu a trabalhar ontem. Trabalhei, você não leva. Não César. leva. Então, gente, só para concluir, então 2 pontos. Eu acho que o cara tem que focar em uma coisa só e aprender, porque ele tem que ter um respaldo financeiro para ele dar vazão para os sonhos dele. A Zoe foi isso, eu só consegui montar a Zoe depois que eu estabilizei um pouco e comecei a investir. Aí começou assim, a Zoe aqui embaixo e a minha obra aqui em cima. Eu comecei a colocar dinheiro, a coisa começou a subir, até que chegou um ponto que não dava mais para ficar na obra. Então, se você realmente tem o seu propósito de vida, sabe o que tem que fazer, você não pode simplesmente, não, a partir de hoje, suponhamos que o Gedielson descobre que ele é cantor de ópera. Não é, né? Pois é. Aí ele não vai começar agora a cantar ópera. Deixa ele me destravar aqui. O que ele vai fazer? Ele vai começar a estudar ópera e nisso ele não pode sair do trabalho dele. Poxa, mas eu não gosto Até de ser... equivaler, né? Eu não gosto de estar fazendo 200 casas e estar ganhando milhões aí. O meu negócio é cantar ópera, cantar mas você não ópera. pode sair dali agora. Tem o seu tempo. Tem a maturação do tempo, entendeu? Então, eu acho que o primeiro ponto é você focar em uma coisa só. Conseguir tirar o seu respaldo financeiro para você realmente compor os seus sonhos. Então, foque em uma coisa só. A partir daquele momento, você começa a focar no seu projeto. Einstein diz uma coisa, que a menor distância entre 2 pontos não é uma linha reta. Olha que coisa absurda. Nem sempre é, né? Então, o que acontece? Se você focar na linha reta, é aquilo ali, eu vou para a ópera amanhã. E amanhã mesmo eu já vou ali, vou falar com o Sorriso, vou cantar ópera nos botecos ali. Não vai dar certo. Então, vai dar a volta, não vai na linha reta, não. Começa a compor, começa a estudar, começa a saber tudo que é ópera. Mas isso faz parte de um plano, né? Claro. Você fala assim, vamos supor que eu cheguei aqui, e é igual o que o Gedielson falou, comecei a trabalhar com granito. Aprendi aquilo ali e tô recebendo. Mas meu sonho é ter minha própria mecânica, porque eu não sei o quê. Então você vai ficando aquilo ali até você arrumar. Aí você traça o seu plano. Fala, pô, o que me pintou agora foi isso aqui, a oportunidade que eu tive. Então o cara foi arrumando aquilo ali, até ele falou assim, poxa, agora eu consegui conhecer alguns mecânicos. Aí o cara pega, fala, cara, eu vou ter que parar agora com isso aqui e vou trabalhar numa mecânica. E ali. E o cara vai trabalhando, vai juntando o dinheiro dele, vai... Esse cara, ele já tem um plano lá na frente.
Exato. E não ele simplesmente fala assim, pô, isso aqui... E ele fica aqui no granito resmungando, trabalhando, esse aqui não é minha vida, eu quero ser mecânico. Aí ele larga esse aqui, ele nem tem esse, fica sem esse, e aí vira Exato. aquela zona Não que programou, tu, né? Não programou. Então, poxa, tem o seu propósito, você não pode ir direto ali, porque não vai dar certo. Imagina, quando eu cheguei aqui, não, já vou montar a Zoe, vou alugar um espaço, que dinheiro? Que estrutura? Quem que eu conhecia? Então, tudo tem seu tempo. Tudo tem seu tempo. Então, a Zoe, ela tem muito disso. Então, por que eu não montei a Zoe na Inglaterra? Ô César, fala pra nós, pra quem tá ouvindo, o que é a Zoe. Porque a gente tá falando aqui, o cara fala assim, o que é a Zoe? O que é a Zoe? A Zoe é o meu propósito de vida, é o meu princípio de vida que eu aprendi. Eu aprendi os fundamentos da Zoe quando eu fui para Belém do Pará, quando eu quebrei agiotando lá, e ali eu tive contato com a estrutura de negócio que hoje veio a ser a base da Zoe. A Zoe, ela é um termo muito complexo. Todo mundo fala, pô, mas é muito complexo. Então, nós trabalhamos muito a simplificação do termo Zoe. O que é a Zoe? A Zoe é uma cooperativa. É uma cooperativa focada no bem-estar do imigrante. Então, o que nós temos? A Zoe é uma multinacional americana que funciona como uma cooperativa que tem todas as empresas que são de necessidade básicas para o imigrante. Por exemplo, nós temos nossas clínicas médicas, nossas clínicas dentárias, nosso instituto de psicologia, nossa agência de turismo, nossa agência de remessa, entendeu? Nós temos várias coisas ligadas em uma coisa só. Como é que nós temos o esquema de venda de casa de flipping, própria, né? tudo isso daí. Então, aí me ligaram pessoas vindo por indicação de amigos, olha, eu estou querendo comprar uma casa. E eu falo, mas nós não vendemos casa. Como assim? Vocês não vendem casa? Não. Nós vendemos associação. Você entra como um cooperado e ali, como cooperado, a gente vai ajudar você a comprar sua casa. Vamos ajudar em todas as etapas. Inclusive, te ajudamos até com a entrada. Mas isso é para o nosso cooperado. Então, para que a Zoe tenha força, a gente precisa dos cooperados. É uma cooperativa. Que sentido tem uma cooperativa sem gente? Então, o que dá força para a cooperativa é a quantidade. Por exemplo, nós falamos sobre a hiperforça de negociação da Zoe. Nós estamos negociando com a LA Fitness. Posso chegar na LA Fitness e falar assim lá pro diretor, olha, eu quero fazer um programa aqui com vocês, eu queria que vocês me dessem 70% de desconto na minha mensalidade. Ele ia olhar para mim e rir. Falei, mas que sentido tem isso? Pô, por que eu vou te dar 70%? Se eu chego lá com 1.100 famílias e faço aí essa faz proposta? sentido para ele, né? Total, total. Se eu chego nas clínicas médicas e falo assim, poxa, eu queria mandar o meu associado aqui, queria que você desse fizesse isso aqui sem cobrar, isso aqui, desse um desconto em todos os outros ali de 70%. Eu falo, não, que sentido tem isso? Eu falo, não, mas eu já vou te pagar adiantado de 1.100 famílias. Então, o grupo Zoe, todo sentido. ele é um grupo em que você fez parcerias com dentistas, fez parcerias com várias dessas ramificações de coisas ou profissionais que o imigrante precisa. Exatamente. E que provavelmente todo mundo fala português. Sempre. Ou espanhol. Ou espanhol, porque não tem tudo. porque é a dificuldade. Então, Exato. eu sou um imigrante e eu tô com dor de dente. Eu vou lá na Zoe. Ou não? Você eu não tenho precisa ir na Zoe. Você é um associado e aí no nosso portal mesmo você já conecta com o dentista e vai lá. É quase como um plano de saúde que funciona? Ou não? O plano de saúde é um produto só da Zoe. É um dos produtos da Zoe, entendeu? Quando você entra lá no nosso site e lá você entra nas nossas empresas, lá tem 8 categorias de empresas e o nosso clube de benefícios. Então, a Zoe tem 3 tipos de empresas coligadas. São as empresas que pertencem à Zoe, por exemplo, o Instituto de Psicologia, a Agência de Remessa de Dinheiro, a Agência de Turismo, são nossas, empresas nossas. Projeto Flip House é um projeto Zoe, 100% Zoe. Tem empresas que nós contratamos. Por exemplo, nós temos 3 clínicas médicas que é de um hospital só, de um dono só. Então, nós contratamos aquele serviço, nós pagamos aquele serviço adiantado e o nosso cooperado usa aquele serviço, como se fosse uma assistência à saúde, entendeu? Então, não é um desconto. Então você vai, por exemplo, nos nossos advogados. Então, você não vai pagar consulta, você não vai pagar mudança de status, você não vai pagar um monte de coisa, está incluso. Eu vou pagar uma mensalidade para a Zoe. Exato. Então, tá incluso. Eu entro no site da Zoe, faço meu cadastro, Van Clay Barbosa, meu endereço ali, ponho ali e tem lá uma mensalidade que é X dólares por mês. Exato. E aí eu tô aqui de boa e tal, não sei o que, trapolhei, cortei meu braço. Aí eu vou lá, já tô cadastrado e falo, ó, eu preciso saber qual médico. Aí eu vou no médico e tá tudo incluso
tudo que eu precisar de gastar, de raio-x, negócio, tá dentro desse negócio. Exatamente. Aí passou os dias com ele, quer fazer remessa. Vou lá e faço a remessa. Sem taxa. Agora eu preciso do advogado. Desde que minha mensalidade esteja em dia, Exatamente. eu tenho acesso a todos esses profissionais. Pô, muito bacana isso aí, César. E aí tem as empresas de nível 3. As empresas de nível 3 são contratos de benefícios de desconto. Então, por exemplo, os restaurantes, clínica de estética, aí é desconto. Aí desconto. Desconto. Então vai lá o nosso associado, por exemplo, um parceiro nosso, o Ademar, dono do Corn House. Todo associado nosso tem 10% de desconto em tudo que for fazer no Corn. E aí vocês têm uma carteirinha, um documento? Tem uma carteira online, onde a pessoa vai digita lá. ali o... Pô, bacana. Toda empresa coligada às Oi, seja de nível 1, 2 ou 3, tem um aplicativo, então você joga lá e já automático. Aparece que tá ativo ou não, entendeu? Tem tudo isso aí. A gente consegue nesse cartão dar brinde, por exemplo, uma boutique que a gente é parceiro, ela tá dando uma blusa de brinde, a gente faz um sorteio nos nossos grupos de WhatsApp. E aí a gente consegue colocar no cartão, ela vai lá, a pessoa lá da loja mesmo tira aquele brinde e dá o brinde para ela. Muito interessante. Então nós temos todo um sistema de carteirinha. Nós temos 3 planos, né? O Golden, o Silver e o Blue Card. Então estamos top. Então, eu acredito que é tudo que faltava para o imigrante, sabe? Porque o imigrante ele se sente muito só aqui. E hoje o associado Zoe, ele tem um advogado que ele pode chamar de seu. Vou ligar para o meu advogado, isso é muito bom. Então, uma das coisas que eu acho muito interessante, nós temos o mais completo plano de telemedicina é o nosso. Nós temos 14 especialidades. 14 especialidades, clínico geral e várias outras especialidades. E fica no telefone, você abaixa. Vocês têm um aplicativo? Tem. O médico tá a um clique. Qual que é o nome do aplicativo? Pra galera já olhar lá? Não, tem que entrar no site. Aí lá... Então, não tem... Se você o aplicativo é só para quem já é sócio. Não, você entra e vê tudo lá. Por exemplo, quando você entra no site da Zoe, o www.zoegroup.com, você vai lá nas nossas empresas medicina. Quando você clica na medicina, tem medicina americana e telemedicina brasileira. Você clica lá, tem todo o nosso site, o que é, o que está incluso, o que você pode fazer, que é ilimitado, tá tudo lá. E tá tudo na Georgia? Hoje tem nos Estados Unidos já? Não. Nós temos um projeto já de expansão para... Nós temos... o nosso projeto de expansão é Estados Unidos inteiro. Então, depois que estabilizando aqui 1.000 associados, nós vamos para a Flórida em 3 cidades. Nós vamos para Orlando, Miami e Jacksonville. Depois subimos já tem esse planejamento, tá já. Tudo já. Nós subimos esse plano. Quantos associados tem hoje, César? Nós temos hoje cadastrados... Para entrar, nós temos o pré-cadastro de mais ou menos umas 1.000 famílias já. E nós começamos há pouco tempo, porque é muito complexa a área burocrática, jurídica disso daí. Então, nós começamos, toda quarta-feira nós temos o pitch de venda na Zoe. Então, 10, 20 por semana entra. Nós temos hoje uma média de 100, 100 e poucas já. Já está funcionando? Já está funcionando totalmente. Porque se a pessoa entra lá, faz o cadastro e daqui, sei lá, é preciso usar o médico, já está funcionando. Ela já, já consegue. Existem, por exemplo, existem alguns produtos que têm carência. Por exemplo, o nosso plano funerário. A Zoe é a única empresa que tem um plano funerário completo nos Estados Unidos. Então, nós é uma carência de 6 meses, mas nós conseguimos, depois dessa carência, mandar o corpo para o Brasil sem custo. O cara tem que aguentar pelo menos 6 meses para morrer. Não pode morrer antes. Não pode morrer antes. Pô, irmão. Senão... Então, e nós temos todo o suporte, tanto para a galera não tá sabendo disso aí, né? Estamos trabalhando. Então, vamos pôr marcha nessa pra galera saber. Todo associado Zoe que entra recebe um plano. Um plano de saúde com um seguro de vida com benefício em vida de $100.000. Por quê? Nós visamos a manutenção não é da ética, não, por exemplo, uma coisa que acontece que nós achamos que é deprimente quando alguém morre. Tem que fazer vaquinha para enterrar o corpo. Pô, cara, isso é muito ruim. Então, associados às Zoe não passam. Você já está numa situação então, a difícil, dignidade da né? pessoa. Então, esses $100.000 não é muito, mas com $100.000 você consegue se manter aqui por um ano e meio, sem o mantenedor da família, entendeu? Se a pessoa fica doente ou acontece alguma coisa, ele consegue receber aquele seguro mesmo não tendo morrido. Então, muito bom. Nosso seguro de vida com benefício em vida é um produto excepcional da Zoe. Isso é interessante porque... tem muitas pessoas que têm dificuldade, acho que o seguro é só para quando a pessoa ou quando você morre. Exato. E isso daí é uma técnica que muitos americanos usam,
que ajuda muito. Aqui nós sabemos que às vezes o homem é o provedor principal. A mulher quando... infelizmente, né? Acontece. E se o marido morrer, a mulher vai cuidar das crianças, vai ficar toda isolada, não tem família aqui. E agora? Como Não é que sabe eu o que faço? faz, né? Pois é. Né? Então, interessante. E aqui, ó, eu acho que eu vi que é muito interessante, é porque o cara, que é o que a gente tá voltando lá atrás, lá do cara que tá aqui trabalhando, o cara não faz nada e não joga uma bola, a cabeça dele vai ficando meio azuretada, e o cara só fica aqui ali, ó. Ele não cuida, normalmente, ele não cuida nem da saúde dele. Exato. Por quê? Porque o cara que só faz isso não é um cara que chega e vai pra uma escola aprender o inglês, ele não vai ver um filme, ele não... Então, ele fala, poxa, não tem nem como eu ir no médico, cara. Exatamente. Então, assim, vocês conseguiram resolver um problema de uma galera aqui. Exato. Né? Então, assim, ou seja... É um apoio, né? O cara tá trabalhando ali, porque muitas vezes o cara corta a mão, o cara não tem seguro, e agora ele vai ficar sem trabalhar. Eu já vi gente jogando bola aqui, o cara ficou 4 meses parado, irmão. E tava brincando de bola. Se o cara tem um seguro desse aí, ou tá ali associado, Exato, ele já, exatamente. pô, pelo menos trata. Ué, a gente foi jogar bola. Você tava o dia que o menino machucou lá 3 semanas atrás? O cara machucou, cara. Torceu o tornozelo. O cara não, machucou. como é que trabalha? Foi no hospital, teve que juntar a galera pra pagar raio-x, pra pagar não sei o quê. E o cara ficou lá umas sei quantas semanas sem trabalhar, cara. Agora, para nós finalizar, porque esse papo é muito bom. Qualificou pra marcar Cara, outro. tem muitas coisas para falar. Quando que você tá pretendendo... não sei se pode, né? Às vezes é surpresa. Qual que é o nome do seu livro? Quando que você tá pretendendo colocar disponível? Porque você comentou bastante sobre ele, tem muitas coisas que faz sentido. E vai ser uma boa ajuda pra galera que às vezes tem vergonha de ir num psicólogo. Eu não quero ir lá expor minha vida. Pode começar lendo esse livro, né? Pode começar a aplicar o livro na vida. Quando que você está planejando esse... O livro está pronto. Eu vou mandar já para a editora já para trabalhar todo o livro. The Highway, o caminho correto. Então, o livro nasceu... Primeiro nasceu a palestra. Uma imersão. É uma imersão... um dia que nós dividimos em 4 palestras. A primeira palestra nós trabalhamos sobre o verdadeiro problema, né, que é a falta de não conhecermos o nosso propósito. O segundo ponto, identidade, quem é você, depois feridas de alma, depois conexões. Aí o livro juntou em cima disso aí tudo. Eu acredito que até o final do ano eu lanço o livro, O Caminho Correto, The Right Way. Você vai fazer um lançamento, vai sim, colocar no lugar, o pessoal vai ter acesso para ir. Sem dúvida. A gente vai começar com as palestras do livro, porque o livro nasceu da palestra. Então nós vamos começar, acredito que mês que vem, essas palestras, né? Onde a pessoa faz uma imersão de um dia. E é muito interessante, porque a palestra, nós nos preocupamos com cada detalhe. Por exemplo, nós trabalhamos tanto a parte visual, como o auditivo, como a sinestesia da pessoa. Então, a primeira palestra é uma cor do ambiente, a segunda palestra é outra tudo cor. pensado Exato. ali, programado. O almoço, nós não liberamos a pessoa para almoçar, nós damos o almoço. Então, nós vamos fazer um almoço com digestão japonesa. Eu aprendi isso com a namorada que eu tinha. Uma das primeiras namoradas que eu tive foi uma japonesa. Eu aprendi. Eu ia nas festas dos japoneses e aprendi como é que é a digestão. Então, nós vamos fazer uma mesa com um almoço extremamente leve, onde a pessoa, depois que comer, vai para essa digestão. Então, nós vamos contratar uma galera com aqueles tamborzão e uma japonesa fazendo as coreografias, o que eles fazem. E aí, depois vamos ficar 15 minutos lá na coreografia, deu a digestão, voltamos para a 4ª palestra. Porque imagina, eu libero a pessoa para ir nos restaurantes comer feijoada. Não vai ter palestra. Dorme no segundo. E aí... Essas imersões vai ser só para quem é sócio da Zoe ou vai ser aberta? São abertas. Aberta para todo mundo. Okay. Espero que depois da imersão já vira só Você tem alguma data já para a primeira? Olha, nós queremos no final de setembro já, a gente já vai soltar a primeira, porque tem muita gente precisando disso, sabe? Tem muitas pessoas que realmente precisam desse norte. Talvez o problema tá tão simples, né? Talvez ela tá com tantos sintomas pensando que é um problema. Poxa, eu tô obeso, tô com um problema. Não, o seu problema é a decisão que você tomou errada. Entendeu? Então, essa nossa metodologia é para isso. E o livro vai ser lançado na sequência. Infelizmente, eu acredito que a gente vai... Eu queria lançar junto. Primeira palestra não vai dar. Porque o livro vai...
vai para edição, tem aquele... Ele vai ser só em português? A princípio só em português. E depois dá para... Existe toda uma sequência. Depois que vendeu tanto, já traduz para o espanhol e depois para o inglês. A nossa ideia é essa. O inglês vai ser o último. Por quê? O nosso público é imigrante. Sim. Então o imigrante ou é de língua portuguesa ou é de língua hispânica. Que é a forte, né? Exato. Cara, muito interessante. Sucesso para você. Muito obrigado. E a gente vem acompanhando aí o que você vem fazendo pela sociedade brasileira, né? Aqui em Marieta, como você vem impactando. Vem ajudando também outros empreendedores também. E fico feliz pelo seu sucesso e que essa imersão, essa palestra, esse livro venha abençoar e colocar novamente muitas pessoas no caminho de ter o sucesso e a felicidade, ter os dois. Saúde mental, né, cara? Pô, que a gente precisa. E ser feliz nesse país que proporciona. País proporciona. E obrigado pelo seu tempo, obrigado Eu que agradeço a oportunidade. Colocar esse conhecimento. Espero que quem esteja vendo aí também assimile e coloque em prática. Acho que o principal é colocar em prática, né, César? Exato. Não só ouvir, né? Não só guardar, não só reter. Pratica. Aqui, eu acho que a mensagem Busca ajuda. Eu acho que essa foi a mensagem, né? A esperança, né, cara? Você não tá sozinho, né? Deixa uma mensagem pra galera que tá ouvindo. Nós criamos um grupo de jovens, começamos a trabalhar e tal, e nós colocamos o nome do grupo de jovem, oh meu Deus, agora deu aquele branco, Postscript 29. A palavra, e foi muito legal quando nós criamos isso daí. A mensagem que eu quero criar é exatamente sobre isso daí. Nós seguimos um padrão interdenominacional, queremos, obviamente, nós tratamos, depois direcionamos para a igreja, mas o nome do nosso projeto com jovens é muito interessante. O que significa postscript? Significa, depois que você termina um texto, depois que você termina um livro, ou alguma coisa, um ditado, seja o que for, você lembra que esqueceu alguma coisa, você coloca um PS, pós-script, e dá uma sequência. Então, nós acreditamos que a nossa juventude, ela tá fadada já ao fracasso, por tantas coisas que vem acontecendo. O nosso jovem hoje, ele tá muito atacado, sendo atacado por vários lados. Então, a história dos nossos jovens acabou. Tá fadada ao insucesso. Então, o pós-script é isso. Nós tiramos o ponto final, colocamos uma vírgula e damos sequência na história dos nossos jovens. E o número 29, ele é exatamente a sequência do livro de Atos, que é a história da igreja. Então, o livro de Atos tem 28 capítulos. Então, nós queremos dar uma continuidade da história dos nossos jovens, seguindo os princípios da igreja, os princípios de Jesus, entendeu? Então, a mensagem que eu quero deixar para todo mundo que está nos ouvindo aqui é que o ponto final não foi o fim. Deus pode tirar. Deus pode tirar esse ponto final, colocar uma vírgula e dar sequência na sua história. Mas uma história de sucesso. Uma história pautada com base no seu propósito. Porque Deus te criou para um fim. Isso é fato. Você só tem que viver essa história. Perfeito. Obrigadão. Fica assim, galera. Até mais. Um abraço. Até mais. Poxa.